Terminando a música, José Augusto. Várzea Talk o quê? Várzea Talk 80. Roda, Barbosa. Várzea Talk. O som de lá da minha, você não percebeu até hoje. Não, Já fazem. Não. A gente continua rodando o som aqui. É muito mirim, Zé. Você é o co-host do programa e não sabe ainda. Nossa, o termo co-host Co-host, é horrível. Eu sou o co-host. É horrível. Falando em co-host, que é uma palavra em inglês. Você sabe que já começou o programa, Sim, né? eu sei. É que é um Tá dado... Já vai começar com dados. Dados falsos. Dados falsos. Tá. Você sabe qual que é o pão preferido dos advogados americanos? Ah. É o pão de LOL. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Boa. Abraço, Valeu. obrigado, Um aí. abraço. Falou, Jabinha. Aprendi Bom programa, hein? Aprendi essa hoje, eu tinha que Zé, usar. você já pode ir embora. Obrigado. Peço perdão a você que entrou e só uma vez. Que Desculpa desgraça. aí, Vamos lá. foi mal. O que é, Barbosa? O som do Jobel tá baixo. Ah, eu aumento. Porra, pode o deixar. Jobel tá baixo. Caraca. Pessoal, Várzea Talk 80 80. hoje. Sensacional. Sobrevivemos até 80. Não, e hoje, vamos começar aqui. Denis Salvo apresentando. Maravilhoso José Augusto. José Augusto, o seu co-host do coração. Não teve frase hoje? Tá certo. Não, eu já teve a Já fez piadinha a do pão merda de da LOL. piada, tá certo. Jobita. Jobita, o homem que tem mais empregos que o pai do Chris. Diga Exatamente. Pra vocês. Maravilha. E hoje estamos aqui com o nosso querido fã, Aê! Do fã, o único fã orgânico não pago. Adalto. Único. Adalto O tava único. Tava- O único. devendo Uma aqui. salva de palmas pra ele. Não, já pus aqui. Boa. Já pus aqui. Vamos por outra. Obrigado, Adalto, pela participação, ter convidado Obrigadão. ter aceitado nosso convite aqui, né, cara? Exatamente. Sensacional. O único O Adalto que não é- veio de longe. Veio de longe. Mais longe que Nova York. Veio É. de Jaú. Exatamente. Que é na divisa ali da Eslovênia com a Rússia. Isso. De Bacana. helicóptero. De helicóptero. Vai vir de O helicóptero. único cara que não é nosso parente, não é ex-colega de escola, não é vizinho, não tá sendo pago. Não entendemos como virou nosso fã. É, porque o programa é muito bom, né? É O muito programa é muito bom. É, Adalto, obrigado. Obrigado, eu que agradeço aqui o convite. Né? Demorei, mas cheguei aqui Mas veio. no Legal. Várzea aqui, ó, conhecer vocês pessoalmente, aqui fiquei encantado aqui com a infraestrutura que tem aqui. É bom a segurança ali da porta ali. O cara já me conhecia, foi Exatamente. bem legal, acho que É, beleza. dessa O pessoal da cantina, do É, o pessoal lounge da ali embaixo cantina, também. Do lounge, tem Foi, um café ali. bacana. Então eu tô me sentindo em casa aqui. Muito bom. Obrigado, assim, Muito pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Ô, Adalto, obrigado. Barbosa, conheci o Barbosa também. Quem é o verdadeiro Barbosa? O Sensacional. nosso Tô muito Lombardi. feliz de estar O aqui. Barbosa é o homem sem face. Ninguém conhece. É o nosso Lombardi. É o É. nosso Lombardi. É o Nosso Lombardi. Lombardi. Eu costumo dizer que o bom é que agora a gente tá podendo encontrar as pessoas, né? As pessoas saíram daquela telinha e agora a gente vê as pessoas Exatamente. 3D, né? A gente consegue entender melhor quem é quem, né? O Jobel ainda continua na telinha aqui. Continua. Mas Mas é. virtual. O Jobel Telinha continua, mas porque um dia a gente vai... Tava frio. É, o Jobel tá Tava aqui do trabalhando lado. até agora há pouco. Mas aí tava trabalhando, tá frio. Tá frio, eu tô frio. Ah, aqui. nessa idade o frio bate, Eu tô com velho. preguiça. Tô com Preguiça. A gata não pode ficar sozinha, as A gatas. gata não pode ficar sozinha. O cara mora a 7 km daqui. 7 velho. km. 7 7.2. E 7.2. e não vem. Tá certo. Bom, Não, mas logo eu vou aumentar essa distância aí pra quase 80, né? aí Aí ele não vem. se fala. Aí você Porque é capaz de vir Aí é mesmo. capaz de vir. É. O Adalto vai falar sobre TV Sinais, né? Que é sobre Muito bom o também canal dele. intérprete de Libras. Mas nós vamos fazer aqui, acho que logo no começo. Quero agradecer, fazer uns agradecimentos aqui. Ô, louco, bicho! Vou Ô, agradecer louco, bicho! aqui ao Mais do que Hélio. nunca. Ao Hélio Martins Júnior. Que o Adalto ganhou o livro aqui, né? É mesmo, cara, é mesmo. Foi aquela da promoção. Porra! Hélio, o Hélio precisa publicar alguma coisa, fazer um filme pra gente trazer ele de novo. É, o Adalto foi sorteado, cara. Foi sorteado? Sorteado. Não, sorteio não. Como que é? Ação entre amigos, né? Que não pode chamar Ação entre sorteio. amigos. Não pode, não vai chamar Mas sorteio. eu gostaria de deixar claro que foi um sorteio tão vamos Real. dizer assim, correto e Correto. real quanto o do nosso amigo Alexandre de Moraes sorteou para ver a causa do Bolsonaro. Da Pelo tele- menos
Mesmo tipo de ação entre amigos, a mesma coisinha. Qual é a probabilidade, 1 entre 11 ali, de repente cair o Alexandre de Moraes? 1 entre 11. Fala assim, ó, quem que vai analisar pra ver se o Bolsonaro pode não ser presidente? Ela, Que sorte. roda. Que sorte. Alexandre de Moraes! Puta, que é muito... Não vamos entrar. Não, mas eu segui todos os protocolos. Que Seguiu, era se inscrever, compartilhar com 3 amigos, marcar, dar um print, postar. Perfeito. Foi justo. Ganhou. Fazer uma dancinha no TikTok, eu fiz tudo. A carta pelo correio. Mandou pelo correio, Mandei. na Saturnino de Brito. Passei por todas essas etapas. 167, Jardim Botânico. Caixa postal 1303. Rio de Janeiro. E, bom, mais uns agradecimentos. Então, ó, fica aí o presente do nosso amigo Hélio. Refém da memória. Refém da memória. Livro maravilhoso. O Jobel fez um resumo, tá? Isso é ruim, né, Hélio? Porque... Eu li em tempo recorde. Isso é ruim porque, tipo, fez o resumo e eu acabei não lendo o livro ainda. Mas vou ler. Porque tivemos um resumo de qualidade. Vagabundo. Um dia antes de gravar o programa, fala quem leu. Jobel, faz um resuminho pra gente fazer a entrevista. Aí sempre surge o Humberto nessa hora. 6 meses longe. Daqui a pouco ele aparece no WhatsApp. Ô, Joba, tem a moral de fazer um resumo? Que é o resumo, Jobel do resumo. Bom, vamos lá então. Depois aí a gente faz o restante do agradecimento. Vamos começar aqui, Adalto. Você tem um canal no YouTube chamado TV Sinais. TV Sinais, quem quiser pode só procurar lá no YouTube, TV Sinais. É um canal que a gente ensina Libras, né? Junto com o João Fernando. E é um lugar onde a gente compartilha... Ensina Libras. Ensina Libras. Libras, a língua brasileira de sinais. E lá a gente compartilha vídeos, a gente faz alguns jogos, né? E aí, tudo em sinais. Então o objetivo ali do canal é falar sobre Libras, sinais, né? O próprio nome já se explica, uma TV em sinais. Sim. Agora me bateu uma curiosidade aqui. Primeira Faço convite para todos conhecerem, mas Legal. Vamos lá, bora lá, vamos falar. Acho que a pauta é essa, e o que vocês quiserem perguntar. Uma curiosidade que eu tenho. Não, mas então ele falou linguagem brasileira de sinais, né? Sim. Libras, legal. Então isso não é uma linguagem universal, não é... Não, Por quê, cara? Eu vou explicar. Igual a língua escrita é a língua falada. Por que todo mundo não fala isso? Não, tudo bem, mas são sinais se padronizasse isso, seria um negócio... Daria pra padronizar isso? Tem uma justificativa, né? Tá. A Libras, ela significa, é uma sigla de Língua Brasileira de Sinais. Então muita gente até fala linguagem de sinais, mas é uma língua. Porque ela tem, o status dela é o mesmo dessa que a gente está usando agora, de comunicação. Em português. Em português, a gente está usando uma língua, a língua portuguesa, e a Língua Brasileira de Sinais, ela tem essa mesma função para uma pessoa surda. Então ela organiza o pensamento em língua brasileira de sinais. Vamos chamar de Libras. Ela organiza o pensamento em Libras, ela entende o mundo em Libras, ela significa as coisas em Libras, ela cria sentido tudo a partir da Libras. Então a língua, ela constitui uma identidade mesmo, como a nossa, né? Nossa língua. Sim. Aqui a gente vai conversar aquela coisa da primeira língua, né? Você de repente vê uma piada tipo, em inglês, você fala, mas eu não entendi muito bem, né? O sentido. O toque ali de... O toque naquela outra língua, local. Por quê? Tá te faltando o quê? Te faltou nascer lá pra conseguir acompanhar aquela cultura, entender? E isso acontece na Libras também, né? Por isso que chama Língua Brasileira de Sinais. Mas respondendo por que ela não é igual no mundo todo, é porque ela também sofre a influência da cultura do país em que ela tá, né? Então, a Língua Brasileira de Sinais aqui no Brasil, um exemplo aqui, como é que a gente come aqui, né? Normalmente, né? Normalmente de garfo e faca e pratinho, né? Então, o comer aqui tem um sentido. O comer, por exemplo, no Japão, já tem uma outra forma de comer. Com o palitinho, né? O palitinho, o hashi. O hashi. Então, comer, aqui no Brasil, comer, tem a ver com esse... isso aqui é um gestual, depois a gente pode até falar um pouco disso. Mas seja o comer... E lá, o comer. Então, porque existe uma influência da cultura, do contexto, dos hábitos. Um outro exemplo, fevereiro, aqui no Brasil, o mês de fevereiro, você faz referência ao carnaval. Fevereiro. Então, tem a ver com o carnaval. Esse é o sinal de fevereiro. Ou fevereiro. Então, existe isso, né? O contexto daquela comunidade que pertence... fevereiro, carnaval que não tem em outro lugar. Não, há um contexto maior, né? Então, é um contexto da comunidade surda, mas que ela está presente num contexto da comunidade brasileira, né? Então... Mas até trazendo pro nosso mundo dos falantes, né? Vamos dizer assim.
A gente é orientado, às vezes você vai viajar pra fora, né? Vai pro mundo árabe, cara, não faz assim, né? Que é o sinal de espera ou de para. Porque lá significa um bagulho muito punk. Entendeu? Tipo, vai se fuder. cultural. Exatamente. É. Então, assim, se pra gente tem restrição, imagina isso aí. Eu imaginei, quando você começou a perguntar, eu já imaginei um negócio assim. Falei, porra, em cada lugar o gesto significa um negócio, às vezes, ofensivo. Cara, Como mas você vai usar, tipo, Mas é muito louco isso. o legal, né? Tem país que você não pode. Acho que Israel, você tem um lugar que você não pode fazer assim, que o cara, mano, te mata. Apesar entendeu? de saber que era o que significa o Libras, né? Uhum. Eu falei, porra, por quê? Né? Ah, Porque, pô, mas isso aí tem total sentido, né? Uhum. Mas sabe um negócio legal, Denis? Que quando existem várias conferências, congressos onde os surdos se reúnem, congressos de linguística, de língua de sinais, e existe uma língua que circula entre essas pessoas. Então, por exemplo, tem um grupo de surdos que veio da Noruega, da China, do Japão, da Índia, e aí existe uma forma de comunicação que eles chamam de gestuno, ou sinais internacionais. E aí que eles usam, que é como se fosse Um inglês pra eles. O nosso inglês. Uma língua universal, vai. É uma língua universal, né? Não é uma língua, mas é uma comunicação que surge ali naquele espaço, naquele momento, com os presentes daquela língua. Então, ela pega um pouco de cada um daquele público e eles conseguem informar. Mas consegue fazer um negócio completo nisso? Completo, complexo e tanto é que os congressos de linguística normalmente, de língua de sinais, normalmente tem ali um intérprete de gestuno. Que louco, né, velho? Olha que da hora. Ou sinais internacionais, Não, né? Impressionante, Impressionante. Cara, muito louco, cara. Muito louco. E é por isso que muita gente até acha que, tipo, mas é só eu fazer assim, né? Fazer assim que ele entende. De fato, alguns gestos. As coisas são muito intuitivas, vai. Até porque a língua de sinais, ela também incorpora essa gestualidade, né? Esse comer, por exemplo, aqui muita gente faz isso. Comer, né? O gestual é uma coisa que veio da gestualidade social e que a língua de sinais incorpora, né? Mas em alguns casos isso acontece, em outros não. Por exemplo, o sinal de... Como é que você falaria ciúmes? Tô com fulano de tal, tá com ciúmes. Puta, com gesto? Não... É difícil representar. Não sei. Alguma sugestão aí, Denis? Ciúmes. Puta, não tem ideia, cara. Nossa, velho. Não... É um Jobel. negócio bem abstrato, né? É muito abstrato. Sentimento, né, cara? Que... Ciúmes. Como sinal, você tá falando? Qual o sinal para ciúmes? Realmente, Não uma ação como comer, andar, beleza, né? Mas agora um um sentimento, mano. Então, olha como vem. Isso também vem. É um exemplo que veio aqui, como Dor de você cotovelo. traz. Que é mais inveja. Bom, se bem que... Ciúmes. Ou até, olha só, a evolução da língua, como ela é uma coisa que é difícil a gente falar, por que a gente não pode? A gente pode padronizar, vamos padronizar, mas não é uma coisa que depende de uma única pessoa, depende de como a língua flui, né? Depende de como aquilo é naturalizado pelos falantes. E eu posso dizer esse sinal aqui, né? Aqui, ó, passando a minha mão pelo cotovelo, né? E aí fica óbvio pra gente que ouvinte, dor de cotovelo, né? Mas é o ciúmes. Ou, olha só, ciúmes, os ciúmes. Então é como se fosse aqui. Encurtou o cotovelo aqui. É Eu transformo esse grande sinal em algo muito menor que é aqui. Que é mais rápido de fazer. Pra facilitar também, né? Exatamente. Pra facilitar porque tem isso, né? A gente facilita na nossa fala, né? Não, antigamente era como que é? O voz mecê. Fala tudo junto voz também, mecê, né? Voz mecê. Emenda também as palavras, né? VC e agora é só O. C. Você vai lá. Você só um... Você fala, você vai. Você fala C só. Então, e tem isso. E esse movimento acontece também dentro da língua de sinais. Ela é orgânica, ela é uma língua orgânica, ela não é uma língua que você... eu controlo. Você não controla uma língua, você não controla o que os falantes falam, né? Os sinais que surgem, coisa nova. Hoje em dia tem um monte de gíria. Então, assim, a todo tempo a gente vai se atualizando. Sim, porque surgem palavras novas, surgem nomes novos, né? Até de coisas, né? Por exemplo, Facebook, um aplicativo, né? Coisas mais novas, modernas, você acaba tendo que incorporar na linguagem também de sinais, né? Até porque como intérprete também é trabalho nosso apresentar isso. Então, no momento de uma tradução, por exemplo, que eu vou fazer uma tradução e fala sobre Facebook ou Netflix, e isso é um sinal novo. Tá? Vamos supor que é um sinal novo e a pessoa não conhece. Ela passa a conhecer. Então, enquanto profissional, a gente tem que estar sempre se atualizando para ir trazendo isso nos trabalhos para a comunidade, para que esse público também vá tendo acesso e absorvendo novos conhecimentos, novos conteúdos. Fala, Barbosa. E no caso dessa tal nova linguagem não binária? Como é que funcionaria isso?
Deixa eu falar, porque às vezes não pega aqui. Tá. Perguntou dessa linguagem não binária que foi inventada aí. Agora uma pergunta, eu acho que isso atrapalha. Uma pergunta mais na raiz ainda. Tá. Existe o pronome masculino e feminino das palavras? Essa tem a diferença? Eu ia chegar. Boa. É exatamente esse o ponto, porque essa discussão do não binário, ela pertence à língua portuguesa. Quando a gente vai olhar para Libras, os pronomes eles não se materializam da mesma forma. Tá, então, em português, a gente diz boa noite a todos. Aí tem gente que diz boa noite a todos e a todas. Tem gente que diz boa noite a todos, a todas e a todes. Em Libras eu falo assim. Já coube tudo aqui. Esse é o primeiro sinal. De bom ou de boa. Acho que tá pegando bem aí. Boa. Boa noite. E esse sinal aqui, ele não tem esse monte de pronome. É o sinal de todo em língua de sinais. Em língua brasileira de sinais. Então eu faço esse movimento aqui. De todos ou de todos. Ou boa noite a todos. E isso não existe. Então é uma discussão que faz... é tão louco isso, porque assim, às vezes a gente tenta encontrar a mesma coisa dentro da língua de sinais e às vezes isso não é. Mas eu não tô tão por dentro de como tá os estudos hoje em dia, Barbosa, porque como é que um tradutor transmite essa informação? Porque o trabalho do intérprete de Libras é passar uma informação de uma língua para outra, né? Não é fazer... Né? Eu acho que o Jobel é o cara da tradução aqui, que eu já ouvi em vários programas vocês falando, tal livro foi traduzido por fulano, por Beltrano. Então, assim, existem versões, muitas vezes, de tradução. Sim. E o tradutor, quando ele vai passar, ele faz algumas escolhas. Aí tem o tradutor que a pessoa disse assim, ó, boa noite a todos, a todas e a todes. E o intérprete só faz esse sinal. Boa noite a todos. E aí depois lá no meio do evento, por exemplo, reverbera essa questão aí. Vamos trazer à tona a discussão aí dos pronomes. Só que isso não teve presente nos sinais. E isso não faz sentido para a pessoa surda. Então é muito mais embaixo essa questão da tradução, porque tudo é uma questão de escolha e tudo é uma questão também de como... de como a língua ali ela vai lidar e de como o público vai lidar com isso. Eu tô um pouco por fora dessa discussão mesmo, de como os surdos estão tratando isso, porque eu posso falar também assim, isso é um outro detalhe. Eu posso escolher traduzir boa noite a todos os homens, boa noite a todas as mulheres, boa noite a todos. Eu tenho formas diferentes de falar, né? E aí, mas a academia, com certeza... O todes... vai demorar uns 20 minutos para falar de todos os gêneros que eles inventaram agora, mas com certeza, isso é uma pauta bem interessante e com certeza já deve ter gente já tratando sobre isso e pesquisando qual é a melhor tradução. Você falou, não faz sentido para quem não ouve, né? Mas para quem ouve também não faz sentido. Então... Caramba. Então é isso. Mas não, sabe por quê? Eu tô falando isso, Adalto, não tô criticando nada, não sei tua opinião sobre isso, mas... cara, a língua portuguesa, você fala todos, né? Diferente do inglês, por exemplo, que não tem, né? Gênero, né? Nesse tipo de fala. Porra, cara, é isso, pronto. Tá explicado a língua portuguesa, de onde veio e tudo mais. Pra que isso aí, cara? Não faz sentido mesmo, entendeu? E eu acho que só dificulta também, por exemplo, pra explicar um deficiente auditivo, né? Cara, não tem sentido, cara. A gente teve aquela treta... Você tá excluindo as pessoas, não incluindo. A gente teve aquela treta dos textos que vinham com X no lugar do artigo, pois né? E aí os leitores automáticos, pra quem era cego, atrapalhava, porque o leitor não conseguia diferenciar Dex, entendeu? Tipo, o cara tá falando diferenciado ou diferenciada. Aí tinha um X, o cara travava. Aí está excluindo uma... aí entrou esse pessoal e falou assim, vocês estão excluindo a gente agora, porque agora mais nada faz sentido aqui. O leitor trava. Aí os caras voltaram atrás. Aí colocaram o E, né? Foi por isso que eles voltaram atrás e começaram a usar o E. Porque era com X, né? Aí... bem complexo isso. E também são sempre várias perspectivas. Eu entendo isso. E são vários olhares sobre isso. Quando a gente fala na pessoa surda que ela é falante de Libras,
Mas aí eu acho que já é um ponto legal também para tratar, que nem toda pessoa surda é falante de Libras. Então, muitas vezes a gente cria estereótipos. Como intérprete de Libras, eu vejo muito isso. Muitas vezes o intérprete de Libras, ele vem e ele quer fazer aquela... Tá ali na presença de um aluno surdo numa sala de aula. E ele vai fazer a interpretação com sinais e tal. Mas aquele aluno surdo, ele tem uma vivência, uma história, que ele é mais amparado na oralidade. E aí quer dizer... Como que é isso? Desculpa, explica um pouquinho melhor. Bom, vamos lá. Existem surdos que falam Libras. Esses são surdos sinalizantes, não oralizados. Nossa, o que isso quer dizer? Não oralizam as palavras. Ele é surdo e também não consegue falar, é isso? Com a boca. Vamos bem direto. Não fala com a boca, ele fala com a mão. Esses são surdos falantes de Libras. Vamos abrir aqui para a pessoa entender tem melhor. Fica claro. Né? Fica claro. Fala com as mãos. Né? E tem aquele outro surdo que ele fala oralmente. Ele fala com os lábios e ele não é falante de Libras. Então, esses casos por exemplo, quem ficou surdo depois que já sabia falar. Mas tem cara pode ser, mas tem cara que pode desenvolve. Ser, mas tem o cara que desenvolve. O cara mesmo muito surdo louco, de nascença, ele desenvolve e consegue entender. Caramba. Ele modula a voz pra não falar muito alto. Cara, é muito louco isso aí. Eu já vi esses casos aí. É bem legal. E assim, porque são experiências de vida com a surdez completamente diferentes, assim, né? Então, e também tem o cara que fala também oralmente, né? Ele é oralizado, ele fala oralmente e fala com sinais também. E aí, então assim... Bilíngue, não? Bilíngue. Existe uma grande diversidade, bilíngue num português oral. Porque também é considerado bilíngue a pessoa surda que fala Libras e usa o português na modalidade escrita. E lê o português e usa na modalidade escrita, mas não oral. Nossa, cara, porque a dificuldade deve ser grande também, né? Porque pra gente é muito natural. Eu tenho uma experiência com pessoa deficiente auditiva. Eu dei aula logo que eu entrei para lecionar na Estácio, acho que no meu segundo semestre que eu estava lá, estava lecionando matemática empresarial, que é uma disciplina dos primeiros anos do curso, para retomar alguns conceitos de matemática do ensino médio, para poder depois alavancar a linha administração e economia. Então tem muita gente que volta a estudar depois de muito tempo, não lembra, teve gente que não fez um ensino médio bacana, mas precisa desses conceitos, né, de forma robusta para poder seguir com o curso. Então você vê bastante a parte de equações, gráficos e tal. E tinha uma aluna deficiente auditiva. E ela, aí, tentar lembrar agora que o Adolfo falou assim, ela verbalizava muito pouco, né? E ela ela entendia Libras, e aí a faculdade deixava uma intérprete na aula comigo. Então eu entrava para dar aula, entrava essa senhorinha. Que da hora. Só que aí entra exatamente no ponto que o Adalto falou. Existe a linguagem, mas qual é o símbolo, qual é o equivalente em Libras de abscissa, ordenada, equação, gráfico, x, y, passa pro lado de lá, passa pro lado de cá. Caramba, como é que você traduz para Libras termo técnico, cara? E eu não tô falando. Porque aí você corre o risco da mulher não saber nem o que você tá falando também, né? Porque imagina. A mulher não sabia. A mulher não sabia. A intérprete. Senhorinha, a intérprete não sabia. É uma senhorinha. Ela falou, Jobel, eu acho que ela tinha feito educação, faculdade de educação. Ela falou, olha, matemática para mim me serve. Nossa, é verdade. Você fala umas coisas, aí ela falou assim, e outra, você explica muito rápido, você precisa ser mais cauteloso e numa velocidade, porque não dá tempo dela fazer, e aí a aluna ficava perdida. Essa é uma das minhas perguntas depois, vamos lá. Fala aí, então, Adalto, assim, eu tive uma experiência, e essa moça estava numa sala com o restante da turma, né, que não tinha deficiência. Então foi um aprendizado aquele semestre, e depois eu peguei essa mesma moça 2 semestres para frente numa das últimas matérias do curso. Aí eu já estava um pouco mais, né, treinado, aí eu sabia que tinha que ir com mais calma, tentava colocar mais informação no slide, mas ela me falou que o que acontece, quando a pessoa tem o surdez quase completa, a alfabetização é mais complicada. Então você vê que essa menina, quando mandava o trabalho para mim, vinha com vários erros de concordância. Não era nem erro de ortografia, era de concordância. Falou, por quê? Porque ela escreve como ela pensa. Então, por exemplo, não tem o artigo.
Ou os as, não tem. Então via com os gap no texto. Eu falei, cara, pra mim tá tudo certo. Só sinalizava para ela, falei, olha, de repente no trabalho, né, alguém que não saiba que você é deficiente auditiva vai ler um e-mail seu e falar, nossa, mas essa pessoa escreve muito errado, mas não é que ela escreve errado, ela está escrevendo no máximo possível dentro do que ela pode. E ela é uma menina extremamente inteligente, ela já era casada, mãe, acho que ela tinha 2 crianças que não eram deficientes, e ela vinha conversar e queria saber de um monte de coisa, de mercado de trabalho, você vê que é uma pessoa interessada mesmo. Mas para mim foi um desafio, principalmente esse semestre que eu ensinei matemática para alguém que tem deficiência auditiva. Então, aí são vários pontos aí. Eu vou começar, acho que do primeiro ponto que você falou, sobre a questão, termos técnicos, existe tradução para tudo isso. A língua ela vai se desenvolvendo à medida como as pessoas falantes daquela língua vão chegando nos espaços. Tipo, necessitam aprender, então vai chegando. Cheguei aqui no Várzea Talk. Vamos falar sobre o assunto Várzea Talk. Várzea Talk, o que é Várzea Talk? Bom, se não chegar uma pessoa surda aqui, muito provavelmente não vai ser pauta no dia dela falar sobre Várzea Talk. Então, para fazer um paralelo assim, a questão dos termos de matemática vai se desenvolver a língua quando os surdos começarem a chegar na faculdade. Provavelmente você não teve tantos alunos assim. Você teve uma primeira... Só ela. E aí, mas matemática já é um contexto já em que os surdos já estão presentes já. Então, o que acontece? Como intérprete de Libras, tá? Eu tô falando agora eu faço o papel dessa senhorinha que você trouxe aí o exemplo. Eu sou o cara que faz a ponte entre o que o professor falou e transmite a informação para a menina. Sim, a menina tem dúvida, ela transmite a informação e eu passo sua ponte para o professor, de uma língua para outra. O papel do intérprete é trazer uma informação de uma língua para outra língua. Esses termos de matemática já existem. Só que o profissional ele tem que estar toda hora, todo momento se atualizando. Então, por quê? Porque até então ele não fazia parte daquele contexto. Ela era intérprete, de repente, vou dar um exemplo, numa faculdade de teatro. No teatro, ali na Humanas, ela vai falar de outras coisas, de performance, Um negócio mais corriqueiro ali, usual, né? E talvez uma outra área de conhecimento. E aí, na matemática, mas isso já existem pesquisas, gente que está categorizando esse material. Na internet você acha muita coisa sobre isso. Qual é o sinal de, raiz quadrada em Libras? Você vai achar lá. Né? Então, pesquisar na internet, consultar outros profissionais, porque ela provavelmente não é a primeira aluna nessa faculdade. A equipe que passou antes, talvez seja a sua única experiência, né? Mas a equipe que passou antes, os outros intérpretes. Então, esses materiais estão sendo catalogados, e assim, mas ainda é tudo muito recente, né? A língua de sinais ela foi reconhecida como língua em 2002, então é super recente. A profissão do intérprete de Libras, ela foi reconhecida em 2010. Então nós estamos falando de gente que era registrado intérprete de Libras, era registrado como auxiliar administrativo, e ele tinha que chegar lá, sentar na frente Não, e isso acontece até hoje, né? Tá. Mas ele tinha que sentar lá na frente do aluno, com uma série de... uma bagagem era cobrada dele, e ele não tinha formação. As formações ainda são insuficientes. Sim, porque tem que ser uma formação específica e também aprender da formação em Libras, né? Então, é bem pauleira, são várias né, outras demandas, exatamente. Eu fico imaginando hoje, por exemplo, né, que eu estou lecionando ciência de dados, né, que é um monte de termo técnico, alguns nem tem em português equivalente ainda, não tem na língua portuguesa. E se eu tivesse um aluno ali que tem mais essa ainda, né? Um monte de termo em inglês, né, cara? Então, tem um monte. Essas áreas muito novas, ciência de dados agora é uma área muito nova. Cara, 90% é inglês. Um ou outro termo tem, né? Tem até palavra equivalente, mas o pessoal não usa a palavra equivalente no português para uma coisa em inglês. Tipo, performance. É desempenho, né? O equivalente de performance em português é desempenho. A gente deveria usar desempenho, mas ninguém fala. Não cola, porque na literatura não cola. Na literatura é performance, indicador de performance, KPI, Key Performance Indicator. Então não cai, não vai. Capial. Né? Capial é o indicador do manejo. Indicador da plantação de soja. É o capial. Isso aí existe também em Libras, Jobel. Quando a gente vai fazer uma tradução
Na pior das hipóteses, não tem um sinal, não conheço o sinal, não encontrei na internet, não encontrei na TV Sinais, você soletra. É quando você faz a ponte entre a língua portuguesa e a língua de sinais. Mas tem que ser rápido, hein? Tipo... Tem que ser rápido, né? Pra você soletrar em sinais uma palavra grande aí pra encaixar. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer. Mas rola um, tipo assim, ó, eu vou te soletrar, mas daqui pra frente o sinal vai ser isso aqui, por exemplo. Isso é legal. Isso rola. Isso a gente faz muito no tete a tete. Por exemplo, um intérprete que trabalha num contexto de sala de aula, isso é super possível. A gente vai falar, sei lá, uma palavra aí... dá um exemplo aqui, vai. Quem falou? Abscissas lá. Abscissas. E aí... Olha só, mestre Humberto Aquino. Cadê? Você tá de sacanagem que o nego bota mestre. Permite ou nego? O cara atrapalhou a entrevista, velho. Permite, né? Fazer o quê? Humberto, você atrapalhou a entrevista, velho. Mas eu vou deixar você entrar, tá bom? Tá louco, velho. Nossa! Eu vim de São Francisco. Lá, São Francisco. Programas de ausência. Pede desculpa aí primeiro. Mestre Humberto Aquino. Você acabou de atrapalhar o nosso convidado, mas tudo bem, vai. A soletração do convidado, né? Já era uma palavra tão comprida. Exatamente. Tá bom, vai, Humberto. Então vai lá, você soletrou abscissa. Não, vou soletrar Humberto. Humberto, claro que soletra Humberto, vai lá, põe aí na câmera. Aí você me ajuda a criar um sinal, tá? Você vai fazer esse papel junto comigo. Vamos fazer uma simulação aqui. Então, a soletração do nome do Humberto. H-U-M-B, carinha dele, E-R-T-O. Tá, mas aí eu convenciono isso com o aluno surdo ou com a aluna. Mas por enquanto, aqui é só entre a gente, para facilitar a comunicação, vai ser esse aqui, ó. O Zé vai mostrar. Como que é? Não, agora, peraí, Barbosa. Olha, o símbolo para Humberto. A gente convenciona assim aqui também. Quando não pode falar muito alto, a gente... Tá certo. Mas poderia ser só assim, o Hzinho. Tá certo. O H. Hzinho é Humberto. Do Humberto, a primeira letra. Então, isso funciona, que é uma convenção ali, mas ela funciona só ali para aquele momento. Uma convenção naquela conversa, né? Naquela conversa, porque é um termo muito técnico, mas... e depois, com o tempo, e aí eu vou lá e descubro que lá na faculdade do Jobel tem uma pessoa que já estudou aquele assunto lá, e aquela palavra tem um sinal, e aí, aqui, descobri e tal. E aí, lembra do comunicação, assim, agora é tão, né? Assim como os termos, como o exemplo das palavras em inglês, né? Tem coisa que cola, tem coisa que não cola, tem coisa que vai ser sempre permanecer no termo em inglês, ou performance, como por exemplo, e tem coisa que vai ser traduzida e vai ficar, né? Agora, tem um negócio interessante. E uma palavra que a pessoa se soletrou e não se tem um equivalente, a pessoa não entende o que é. Como que é? Tem que explicar isso de uma outra forma? Tudo depende, né? Se eu tiver... porque assim, o campo de trabalho para o intérprete de Libras, são vários eixos, né? Uhum. O cara da educação é o que está sentado na sala de aula. Eu tenho um tipo de demanda. Mas se eu estou fazendo uma tradução de um vídeo, por exemplo, de uma matéria, eu não tenho tempo para explicar o que é aquilo, né? Aquilo ali, exato, você tem que fazer, o cara, não sei o que é isso, mas vai lá e depois aprende, depois vai procurar, né? O repertório é uma coisa muito individual e subjetiva, né? Você tá assistindo um programa de TV ali, você tá assistindo uma matéria, nem tudo do que você vai ver e ouvir você vai saber, e aí você fala, e o que é tal coisa? Né? Onde é que fica um determinado país? Não sei. Não conheço tal cidade, tal, vou lá e vou pesquisar. Isso também acontece, né? É o fenômeno de crescer e evoluir, não sei tudo, então claro, nem sempre a pessoa também vai ter essa tradução que muitas coisas vão passar. É igual língua falada, cara. E também é totalmente igual, né? Assim, você tem traduções que você não consegue fazer. Tem palavra que o cara que nunca viu abscissa na vida. O cara, A-B-E. Aí o cara fica. A hora que aparecer lá eu sei que é isso. Mas o cara depois vai começar a cair o conceito do que é. Não, realmente. Então, assim, pra gente também, né? Bate o negócio. É a mesma coisa. Porra, o que é? Cara, que o que passa na cabeça é que o negócio é muito mais difícil e complexo, né, cara? Então. Por isso da pergunta. Eu enfrentei isso na pele quando eu lecionei para essa menina, né? E aí tive que fazer toda uma adaptação do material, de velocidade de aula, porque a intérprete tinha, né, que conseguir traduzir em tempo e pegar a dúvida. Falou, olha, ela não entendeu. E às vezes ela não sabia falar para mim o que a menina não tinha entendido. E aí eu tinha que inferir que... Cara, falei, cara, acho que ela não entendeu. Não é que ela não entendeu a tradução, ela não entendeu o conceito. Ela não tá claro para ela que é possível transformar, sei lá, número em desenho, em gráfico.
Então tinha todo um tratamento ali. Mas uma outra coisa, Dalton, que eu queria perguntar para você, por exemplo, hoje a gente vê muito, por exemplo, um uso maior dos audiobooks, né? Então a pessoa deixa de ler e coloca o audiobook, porque aí você pode ouvir no carro e etc. Existe um equivalente que seria um videobook, onde tem uma pessoa de Libras contando a história de um livro? Existe isso? Cara, tem algumas... Porque eu acho que é um nicho a ser explorado gigantesco, né? Tem várias iniciativas de materiais onde eles pegam uma obra e eles fazem a tradução para Libras, para sinais. Normalmente é um resultado audiovisual. Então, geralmente é um trabalho que tem, por exemplo, as páginas do livro, uma janela em Libras que às vezes interage, dependendo do conteúdo. Se é um material mais infantil, por exemplo, dá para colocar um intérprete caracterizado fazendo aquela história. Tem muito mais isso fora do Brasil do que aqui. No Brasil a gente ainda está engatinhando nisso aí. Eu acho que como em várias outras frentes, né, de inclusão e acessibilidade, o Brasil ainda tá começando, mas existem algumas iniciativas. É um caminho, principalmente para a criança, porque essa alfabetização da língua portuguesa, de novo, né, eu volto naquele ponto, né? Depende muito da história, da vivência de cada um, mas se a criança ela não desenvolve uma primeira língua, é muito difícil dela ir para a segunda se ela ainda não tem a primeira muito bem consolidada. Então vamos partir do pressuposto que essa criança é surda. Ela está aprendendo língua de sinais, ela aprendeu também, e ela parte para a segunda, que é a língua portuguesa. Quanto mais língua de sinais ela aprende, melhor ela desenvolve na língua portuguesa. Tá. Porque ficam lacunas, né? Porque ela precisa pensar antes de escrever. E aí, o pensamento é a língua que ela se identifica. Pode ser língua de sinais, pode ser língua portuguesa, pode ser criança. A criança pode ter um resíduo de audição. Porque às vezes a gente fala em pessoa surda, a gente acha que é a criança que ela não escuta absolutamente nada. Mas às vezes ela tem um resíduo. E esse resíduo, ele já vai modelar totalmente diferente a forma como essa criança vai absorver uma língua. Né? E aí, quando eu falo língua, é importante a gente lembrar que você aprendeu uma língua. Você não nasceu falando português. Né? Você aprendeu a falar português porque você estava com seu pai, sua mãe, os seus familiares, quem te criou, que falava, né? E esse é o processo de crescer, evoluir. E nem sabia que chamava português, né? Você só usa, você só fala. Até legal, engraçado. Vivência. Tem um cara que é um professor que eu trabalhei junto. Ele nasceu, ele é surdo. Ele é filho de pai e mãe também surdos. Os avós surdos. Ele é a terceira geração de pessoas surdas falantes de Libras. E aí eu tô usando o exemplo dele assim, porque pra mim é muito forte, né, o exemplo que ele deu, e né, eu tô emprestando aqui a história, né, dele, mas ele falava isso, que ele ficou chocado quando ele descobriu que as pessoas falavam com a boca. Ele ficou morrendo de dó. Falei, pai, por que as pessoas falam com a boca? É dele, porque as pessoas são ouvintes. Esse é o termo, ouvintes. Coitados. Então, olha o ponto de vista. Muito louco. Porque, totalmente diferente, né? Nasceu na língua de sinais, né? Então esse é o ponto. E assim como a gente naturaliza isso, né? O português. E esse é um ponto, assim, né? Que acontece, é a perspectiva. É interessante que eu trabalho com sistemas para educação e instituições de ensino, eles acabam utilizando bastante um recurso que, inclusive, foi o governo federal que desenvolveu com a Universidade Federal da Paraíba, que é o Velibras, né? É uma ferramenta que você utiliza para fazer a tradução de português para Libras. Então, se tiver um texto, você habilita nessa ferramenta, pode ser numa página web qualquer, ou pode ser num sistema, e aí você vai lá e marca o texto, e aí tem uns avatars, pode ser um homem, pode ser uma mulher, e aí ele começa a converter aquele texto, né, para a linguagem de sinais. Caramba, que legal, meu. E isso é um recurso gratuito, né? Mas tem outras ferramentas, tem outras ferramentas que fazem isso também. Você conhece, Adão? Conheço, eu conheço. Funciona bem? Essa parte vai ser editada e já falar pra parte que ele fala assim. Vocês vão pôr... É muito bom. Não, o que vocês vão pôr nessa hora da edição aí? Eu quero saber. Mais ou menos.
mais ou menos. Isso funciona bem, porque assim, ó, não, é legal falar sobre isso. Por ser gratuito, né? Mas eu ia falar isso, eu já tinha visto isso também. Eu vejo assim. Eu queria saber se funciona bem, né? Porque eu não sei nada disso. Então... Eu acho que eu sempre respondo assim quando alguém me pergunta, funciona? Eu falo, depende para que você vai usar. Funciona quando você... porque assim, ó, eu comecei a falar sobre isso aí. A questão a gente pega uma informação daqui e passa para cá. Então eu tenho uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, um conjunto de informações numa língua e passo para outra. Não foi tão simples, pelo exemplo que o Jobel trouxe, de fazer isso com pessoas, com bagagem, com conhecimento, com experiência, e automatizar isso. Né? Igual o Google Translator. Quem que acredita num texto do Google Translator? Já dá pau aí, velho, imagina. Então, mas aí tem um detalhe que é mais complexo ainda. De novo, a questão cultural, a questão da língua, a questão evolutiva da língua, a questão do momento histórico daquela língua. Um amigo me contou, alguém viu, tentou fazer um teste dessas ferramentas, que traduziu o nome de Santos, da cidade de Santos. E aí, a cidade de Santos ou é o Santos da Igreja Católica? Tá? Só o menu, a palavra menu do site, é o menu do restaurante ou é o menu o menu do site? Então, isso é tão sensível, eu não sei, tá? Tem que fazer os testes aí, fazer análise técnica para ver como que é a tradução. Mas tem uma frase que é básica, que testa esses sistemas, que sujei a manga da minha camisa cor de manga. Básico. E aí você já vai ver. Essa ainda é complexa. A cor de manga foi sujada na manga pela fruta manga. E aí? Traduz aí, bonitão. Bicho. Aí você vê que a questão... às vezes a gente precisa de um humano ali. Porque, às vezes não, né? A gente precisa porque é muito sensível. Se eu tiver numa sala de aula ainda, eu já vi faculdade querendo implementar isso aí pra falar assim pra aluna, assim, um exemplo da aluna do Jobel. A gente põe ali a ferramenta ali, a menina fica escrevendo ali. Se vira lá. Mas aí não é tão simples assim. Não é uma mágica, isso não. Porque requer toda uma sensibilidade do profissional entender, mas espera um pouquinho. Não é bem assim, é assim, e isso é quase que como... Porque é intérprete, né? Porque é um processo educacional. Uma coisa e transformando isso em libras, né? Então, é um processo educacional. E aí, como é que você vai... Não é só a palavra, tem o contexto, tem várias coisas. Exatamente, tem o contexto, tem o momento, o que significa rock. Pra mim é uma coisa, rock pra você é outra. Só que a sua experiência de rock é uma, a minha experiência de rock é outra. E imagina, né, padronizar isso aí e automatizar isso aí, né? Então... São muitas vezes... mas assim, funciona, eu posso consultar. Claro, deve ser uma coisa... Como é que essa ferramenta me mostra? Mostra assim. Legal. Mas então eu acho que são momentos e usos e... Falando em sutilezas e sensibilidade e tal, existe o sotaque? Tipo assim, o cara faz o comer aqui e fala, o pessoal lá do norte do Brasil faz um comer mais baixo, ou faz um comer um pouco diferente. Aí você fala assim, esse cara, você percebe... Não, sério, você perceber de onde o cara vem, pelo jeito que faz o sinal. Você fala, esse cara é do sul, esse cara é do... o gringo não, porque a língua é outra, né? Mas assim, você consegue perceber manias de um povo, de um lugar, como se fosse pra gente o sotaque, tipo assim, esses caras fazem, né, o S... com som de X do carioca. O cara faz um comer mais comprido, o outro faz mais curto, o outro faz mais baixo. Você consegue perceber regionalidade pelo sinal? Então, isso é bem legal. Existe também, sim, regionalismos na língua de sinais. E aí, esses regionalismos, eles são de vários tipos aí. Tem... o sinal é diferente. Um sinal, por exemplo, um sinal de branco no sul, ele faz referência ao dente branco. Branco... Em São Paulo, faz referência ao branco do leite. No sul não é nem dente, né? É dente. O dente. O dente. Em São Paulo, branco faz referência ao branco do leite. Mano, do leite, cara. Cara, que louco. E aí, isso, então, isso tem a ver com a questão cultural ali daquelas regiões ali. Isso é um exemplo, mas... E aí isso, também no movimento isso, você já percebe que a pessoa já é de outro lugar e tal. Existem grupos. Até assim, as pesquisas, elas estão começando a evoluir nesses contextos aí, porque é puramente linguística aí, né? E como é que esses povos estão se comunicando na periferia, povos surdos, como é que eles se comunicam nas grandes cidades, como é que eles se comunicam em diferentes grupos, né? Em diferentes coletivos, em diferentes surdos acadêmicos, surdos que
Eu tô falando do viés da língua de sinais, tá? Então perfeito, esse grupo usuário de língua de sinais, falante de língua de sinais, existe essa variação. Olha, Zé. Eu fiquei preocupado quando o Jobel começou a falar, né? Tipo assim, existe o audiobook, né? E pra quem é surdo e tal, a primeira coisa que você pensa é, tá escrito, né? Você não precisa de um sinal. Mas aí você pensa que você falou assim, tem a dificuldade da alfabetização em português, sei lá. Então assim, é muito grande o índice de adulto. Bom, criança não, porque a gente sabe que tá aprendendo ali a primeira vez. Mas é muito grande o analfabetismo do português em adultos, ainda na comunidade surda, ou não? Então. Tem uma disparidade muito grande, tipo, puta, é foda, aí tem que fazer sinal, porque se der um texto o cara não entende, precisa, né, precisa evoluir essa alfabetização em português escrito, né, para esse pessoal. A gente mora num país, assim, com bastante problema estrutural, né? E aí, quando a gente fala de acesso à informação para pessoa surda, é bem complexo também. E aí eu volto no exemplo, acho que é bem concreto aí pra gente avaliar, né? Uma aluna que o Jobel recebeu na universidade, ela tem a dificuldade não só na universidade, mas ela tem toda a trajetória escolar dela, passando já o básico ali, com profissionais que muitas vezes intérpretes, que não têm uma boa formação, que não tiveram uma boa formação, um investimento na língua de sinais. Que já prejudica. O que já prejudica lá embaixo. E aí eu vou voltar mais um pouquinho antes dessa criança entrar na escola, quando ela tá em casa. Né? Qual é a comunicação que existe ali, o uso da língua ali para ela. Então, o impacto disso lá na frente é muito grande. Muito grande. Muito grande. Né? Que não tá só relacionado ao português, porque é quase como se existisse uma cobrança muito grande para que essa pessoa aprendesse a língua portuguesa. Tá, mas tem outras demandas que vêm antes, né? Que precedem qualquer outro desenvolvimento de língua, como o básico. Dentro de casa, questões de higiene, Então, muitas vezes isso não acontece dentro de casa, a comunicação não existe dentro, entre os pais e o filho, né? Uma criança surda. E aí essa criança cresce, às vezes sem aprender língua de sinais, e ela não tem nem a língua de sinais, nem a língua portuguesa. E seria Mas ela é uma esponjinha. Uma fase importantíssima para já desenvolver, né? E irreparável depois que você perde, né? Você tem... Quantos anos tá a sua menina? 6. A minha tá com 5. Agora você também de nenenzinho novo em casa. 6, Então, assim, input de informação, de acesso, de... como se ela não tivesse aprendido a falar até agora por falta de conhecimento ali, de comunicação mesmo, né? Dos pais e tudo mais. Então, imagina, né? E aí os pais também são um pouco ninguém faz isso, porque né, o pai não quer prejudicar o filho nunca, jamais. Mas ele também tem estrutura. Mas ele também é parte do... Ele também é uma falta de informação ali que acha que não dá pra fazer nada. Que não dá mais pra fazer nada. Só que essa criança é uma esponja, um cérebro, cognitivamente, ela é perfeita. Mas o canal de informação dela, eu não pego uma criança... Não é via ouvido, né? Não é via audição, né? É o exemplo da criança surda no colo, né? A mãe tá com uma criança surda aqui, uma criança que é surda, e ela fala, a mamãe tá aqui, vamos cantar uma musiquinha, né? Lá, pra dormir. A criança surda não ouve nada disso, né? E aí, como é que é? Né? Ela vai sentir o corpo, mas é o visual. Visual. Os casais, normalmente que têm filhos, os casais surdos, que têm filhos surdos ou que adotam crianças surdas, eles língua de sinais, né? Leite, vamos tomar leite, vamos trocar essa fralda, hein? Faz os sinais da fralda, vamos trocar a fralda. A criança começa a criar sentido e significado. E aí ela desenvolve, porque daí neurologicamente, você tá ativo, aquela criança tá fazendo... porque você já tá fazendo a relação, né? A relação do movimento ali que você faz, do sinal, com o que ela fez, né? Exatamente. Então, tipo, fez esse sinal porque eu fiz cocô. Tô com fome, então falou do leite, né? Então ela associa com sentidos dela mesmo. Quando ele falou do ciúme, por exemplo, é um negócio muito complicado, né? A gente não tinha ideia, mas assim, existem emoções que a gente já passa pra uma criança, né? Então, tipo, triste, feliz. E isso tá mais fácil, né? Vamos dizer assim, que é uma coisa mais... Agora, como é que é a cara de uma pessoa com ciúme, entendeu? Não tem cara. Como é que você faz? Então, assim, pra gente que é falante, né? Vamos dizer assim, você consegue passar, né? Eu lembro a atividade de escola da minha filha, tipo, desenha aí o rosto que significa triste. Então, tipo, já tem isso em casa, né? A criança faz um negócio e faz Mas e aí, né? Como é que é ciúme, que nem você falou? É um sentimento abstrato, não tem rosto pra isso, né? Então, e como é que a gente aprendeu, né, os ciúmes? A palavra ciúmes pra gente é da mesma forma, é por uma questão de contexto, e a criança aprende ali na hora. Mas existe uma assim, muito ainda...
muito preconceito também com relação à língua de sinais. Ela é marginalizada, assim, por muitas famílias também. Então, é todo um contexto também... social que interfere, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui? Pra gente pegar e pro pessoal ver, porque eu acho... Falar a palavra do caralho... Cara, é muito rápido, velho. Tem que ser muito ágil pra fazer um trabalho que você faz. E aí você pega, por exemplo, quem colocou isso muito forte ali foi o Bolsonaro com a Michelle, né? Com a primeira-dama, que tem sempre, ela incentiva muito isso, né? E imagina traduzir o Bolsonaro falando ali pra línguas, né? Pra linguagem de sinais, deve ser foda, né? Tá ok? É só assim, ó. Bota, acabou. Ô Joba, vamos fazer aí aqui na... Pega um texto aí pro Adalto fazer aqui na câmera. Quem sabe faz. Ô, louco, bicho! Ô, louco, bicho! É o arquivo confidencial. Vivo, meu. Direto de Jaú. Exatamente às 21. Da Biciça não, Gilberto. Deixa de ser. Não. Exatamente 21 e 31, bicho. Faz a frase texto técnico, texto do YouTube ou texto do Tolkien. Então, podemos fazer aqui com o livro do Mioto? Faz com o texto. Podemos fazer aqui? Não, pera aí um pouquinho. Oi. Mas é o seguinte, o que você fizer... Pra gente tá certo, é igual aquele a gente vai falar, porra, certinho, hein? Vê um cara aqui que é húngaro, pô, fala aí, boa noite em húngaro. Qualquer coisa que ele falar, porra, da hora, hein? Dá pra fazer, Dalton? Dá pra fazer? Então, isso é um pouco. Ó, vamos lá, pera um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu entender primeiro aqui, ó. Vamos lá, ó. O que a gente tem aqui, ó? Tudo é preparação. Tá. Então, quanto mais preparado o profissional, ele vai conseguir trazer melhor a informação. Claro. Então, você vai começar a ler o livro aqui. Antônio. Pera, que Antônio que você tá falando? Esse Antônio, ele já é uma pessoa que tem sinal ou não? Se ele já tem um sinal em Libras, aí tá. Então, peraí. Tá. Então, antes de qualquer trabalho, o intérprete ele vai se preparar para fazer aquele trabalho e traduzir aquela informação. Mas vamos lá, a gente passa aqui, ó. Quer fazer a capa? Fala aí, Zé, vai fazendo aí. A capa do... O título, ó. Antônio... Vê aí, pega um textinho aí só Antônio pra gente... e o segredo do universo em breves lições. Antônio, isso é a soletração. Antônio e os segredos. Então, o Antônio é uma pessoa. Tá, então você tem que sempre falar aquele que você falou do Humberto. Se ele já soletra tem um sinal, ou se tem um sinal. Qual é o sinal dele? O sinal do Antônio. Vamos supor que o sinal do Antônio... O meu sinal é esse aqui, ó. É a letra... a mão fechada desse jeito aqui, ó. Fecho todos os dedos... E aí o dedo indicador, ele descansa em cima da ponta do dedão. E aí eu passo aqui do ladinho da cabeça aqui, porque eu tive cabelo um dia, por mais que não pareça, mas eu penteava assim, e aí foi um surdo que me deu esse sinal, o Fernando. Tamo super junto nisso aí. Então. Eu sou você ontem, é mais ou menos isso. E aí, esse é o meu sinal, e faz esse movimento, porque eu penteava o cabelo e tal. E aí, então, vamos supor, o Antônio, esse é o seu sinal. É esse sinal, então, cujo sinal é esse. E os segredos? E o segredo do universo em breves lições. O Antônio e o segredo. Esse é o sinal de segredo. Guardar a carta na manga. Do universo. Do universo em breves lições. Do universo em breves lições. Vamos tentar entender de onde saiu esse universo e essas breves lições. Mas, literalmente, o sinal de universo, esse é o sinal de universo. Tá. Universo, vai de mundo aqui, tá? Mas poderia ser universo de... Aí eu não sei qual é o universo que ele tá se referindo. Por estar em maiúsculo, eu imagino que seja universo porque espacial tem mesmo. Um carrinho de churros aqui. Então, justo, esse é o ponto. Então, você não consegue simplesmente chegar e falar, vai, faz, porque... Você teria que ler. É igual traduzir nome de filme, né? Você tem que ver aquele nome em inglês, o cara tem que assistir o filme até o fim pra saber se aquela palavra no começo não pode ser traduzida ao pé da letra ou não. Adalto, mas... no mínimo, eu diria assim, Tá, tô numa situação que não tem como. Tem que ser ali, na hora. Por exemplo, o presidente falando. Por exemplo, discurso da Câmara. Mas ainda assim existe um contexto. O presidente não sai e fala do nada. Ele vai falar o nosso fala. Ele vai falar, mas ele vai dar uma coletiva, ele vai falar sobre gasolina, sobre o preço. O intérprete já tá sabendo mais ou menos o que ele vai falar. É isso. Ele sempre. Tem que saber. Nunca ele vai chegar lá do nada, assim, eu cheguei do nada. Hoje eu tava acompanhando uma equipe de tradução de uma transmissão. O negócio começava das 3 às 4. Era 2 horas, a galera já tava toda repassando o que passou a semana toda estudando
para uma transmissão de 1 hora. Caramba! Então, mas assim, então, pra tentar agilizar ou tentar facilitar, uma conversa trivial. Eu chegando aqui... Um negócio simples aí, Boa noite, Adalto. Como foi de viagem? Entendeu? Pra você, a gente mantém... Você me responde verbalizando, obviamente, né? Porque senão eu não vou entender nada. Mas ao mesmo tempo você tenta responder isso em sinais. Entendeu? Uma conversa... Que aí não precisa de preparação. Você tá tendo uma conversa... Certo? Você quer que eu faça em sinais? É, a gente vai conversar normal. Tá, mas você faz Boa, os dois em sinais. Responde em sinais. Tá. Porque senão eu fico sem resposta. Você vai fazer... Boa, Zé. Né? Boa. Tá bom. Entendi. Boa noite, Adalto. Você veio de longe. Como... E foi bem a viagem? Tava frio? Tá. Eu continuo? Agora você? É uma pessoa só? Isso aqui é legal. Em língua de sinais, eu assumo o corporal é diferente. Então aqui, o Zé pergunta, o Denis responde. O Zé não. Você responde... Falando português. Falando e respondendo como se fosse você, entendeu? Tá. Então você, foi muito bem a viagem. Quer que ele faça os dois. Entendi. Quer que ele faça os dois juntos. Não vai me traduzir, você vai se traduzir respondendo, entendeu? Entendi. Foi bem. Eu cheguei, foi tranquilo. Eu cheguei aqui, toquei a campainha. Aí o Denis saiu. Demorou um pouquinho, mas chegou. Tava meio frio. Aí ele abriu o portão, eu entrei. Beleza? Tô falando, tô sinalizando. Excelente. Deixa eu explicar um negócio agora aqui. O nome disso é bimodalismo. Bimodalismo. Boa. Isso aqui funciona quando tem uma pessoa surda no local e tem uma pessoa ouvinte. Isso. Mas ela é o melhor? Não. Por quê? Isso é legal. O bimodalismo só acontece... Você só consegue falar 2 línguas ao mesmo tempo quando você usa uma língua sinalizada, Libras, e uma língua falada, oral, que é o português. Porque eu consigo usar as duas, porque elas são de modalidades diferentes. A modalidade gestual, que é a língua de sinais, e a modalidade oral, que é a língua falada. Só que uma vai predominar a outra. Isso que é mais louco de tudo. Qual que vai predominar? A falada. É porque a minha língua... Porque a língua original dele é essa. Porque então você pode passar coisas batido ali nos sinais, é isso? Não pode passar coisa, pode ficar meio que uma fala em sinais meio... Mais ou menos. É meio mais ou menos. E pode acontecer o contrário. O cara que teve como primeira língua os sinais, aí ele vai ser o contrário, né? A comunicação que vai ficar mais ou menos vai ser verbalizada. E o mais louco de tudo isso é que tem muitos surdos que se comunicam, como eu disse antes, das 2 línguas. Ele fala, ao mesmo tempo ele também faz sinais. Ele tem... Então, assim, é tão maluco maluco. Eu uso a palavra maluco assim, porque é tão amplo, é tão... quebra paradigmas pra gente, porque são muitas possibilidades. E aí tem o surdo que vai se comunicar desse jeito aí. O outro surdo que usa a língua de sinais com menos influência do português, ele vai entender. Os caras vão se comunicar. Mas em termos de língua, uma ali tá tendo uma predominância. Que a língua provavelmente vai ser a língua oral que vai prevalecer, porque ele se ampara mais na oralidade do que nos sinais. Ou o contrário. Também acontece, eu não sei se era o caso da aluna do Jobel. Ela vai oralizar, ela oraliza, ela fala, mas o que predomina é a estrutura dos sinais. E aí ela fala um português oral que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ela não vai colocar os conectivos. Ela nem oralizava. No caso dela, ela não oralizava. Só alguns... E a leitura de lábios entra nessa história também? Legal. Legal falar sobre isso aí também. A leitura labial, ela é uma possibilidade. Não são todos os surdos que usam, que se amparam na leitura labial, mas ela ajuda muito. Ela é bem difundida, assim, ela é bem, como é que fala, incentivada. Ela é bem aceita, porque facilita demais a comunicação, né? E aí, agora na pandemia, aí entrou toda aquela problemática, discussão, e as máscaras, né? Tampou a boca de todo mundo. Caralho. Nossa, olha só, cara. Cara. A experiência que eu tive foi assim, que os surdos até lançaram ali vários tipos de máscara, não sei se vocês viram máscaras com plástico transparente. Eu tive que comprar uma que eu fui fazer um trabalho. A minha eu comprei uma toda de acrílico fechada assim. Ela até ela é embaçável, e você tem que ter outro tipo de produto para passar dentro da máscara, porque ela não pode embaçar. E aí essa era uma máscara que facilitava a leitura labial, porque a pessoa com a qual eu fui fazer o trabalho, ela precisava muito da leitura labial, muito. Então, mas a gente estava num momento bem forte da pandemia. Então, mas ela é uma possibilidade, né?
A leitura labial, aí fica uma dica pra quem estiver assistindo, pra quem se vê nessa situação, fala normal. Às vezes as pessoas tentam gritar, não resolve. Eu conheço uma história engraçada. Devagarzinho também não resolve. É falar normal. Fala normal. Mas não tem que ter nenhum, tipo, abrir mais a boca, ajuda falar... se você articular. Tem gente que fala com aquela boquinha assim, né? Não, porque assim, aí você começa a forçar o jeito que não é normal você falar, deve atrapalhar a pessoa. E aí atrapalha. Aí chega você vai. O cara, pô, o que esse maluco tá fazendo, né, velho? Para, velho. Então, eu conheci uma história engraçada de um amigo meu que ele namorava uma russa. Ele trouxe a russa pro Brasil e foi lá mostrar o pai dele lá na roça, velho. E aí ele chegava pra russa e falou assim: oi, você gostaria de... Aí o cara falou assim: pai, ela não é surda, ela não fala português. Não adianta você gritar mais pra ela, não vai dar certo. Fala mais... Pô, é mais ou menos isso, você perde essa referência. Sensacional, velho. Mas que louco, né, cara? Você tem a leitura labial, né, tem a pessoa que vocaliza o português mesmo sem ouvir. Não, eu já ouvi aquele lance da pessoa pela vibração, né? O cara começa pelo que eu tinha visto, aí você vai me corrigir, mas assim, as pessoas que nunca ouviram, mas conseguem vocalizar, alguém tá falando, ele vai lá e mete a mão na garganta do cara pra poder... Ô, louco. Não, porque assim, como que a gente sabe o som do R, o som do C, você ouve, né? Dá aquela vibração, pô, vai vibrar, e você tenta fazer igual, entendeu? Lógico, é instintivo, né? Mas o cara punha a mão assim, ó, o cara botou, então peraí. Aí ele tentava imitar e foi assim. Entendi, pra aprender. E aí, só que no começo saía alto pra caralho, a pessoa. Reproduzir, né? Reproduzir o som. Aí alguém que ouve fala assim, amiguinho, baixa. Aí o cara vai modulando, aí uma hora que ele fala, não, então pra falar baixo, eu vou... Aí a pessoa, cara, normal. Você ouvia a pessoa falando, normal, velho, normal. E eu falo, mas eu não ouço, eu tô falando, né? Modulado pro ambiente, todo mundo me ouve. Ela não tá se ouvindo, né? Porque ela só vibra. Cara, é muito... Isso eu achei porque muito quando você tá ouvindo música com fone, você quer falar com alguém, você grita, né? Porque você não tá se ouvindo, né? Deve ser o mesmo esquema. Até você pegar a manha de saber quanto você tá gritando ou falando normal. Teve um amigo meu também que falou que uma vez ele encontrou um cara que era surdo na rave. E aí o cara fazia isso, o cara ficava na frente da caixa de som, porque é onde o som bate no cara, entendeu? E aí todo mundo tá curtindo ele, tipo, batendo no peito assim, tipo, mano, se você fica longe, você não sente a música, né? Uhum. Então ele sentia pela caixa de som, ele ficava lá na frente, então, o ritmo tá lá, né? Você tá ouvindo, cara, olha, a experiência do cara era essa, né? Muito som muito alto. Oi? Muito perto da caixa de som, você fica surdo, som muito alto ali. Então, no caso, o cara já pra ele tudo bem, né? Pode... Foi tipo uma piadinha. Hoje tá foda, hein, Humberto? Tá difícil, hein? Humberto hoje entrou atrasado e fez uma e ele travou piada. Agora. E travou. Travou. A cara bonitinha ali, ó. Sensacional. Todo mundo achando que era uma risadinha dele meio neutra, assim. Não, ele travou mesmo. Tá certo. Fala, Barbosa. Ou teve um AVC também, pode ser que o nosso amigo ali tá tendo um problema. Liguem pro SAMU. Tem um vídeo, não sei, do American Got Talent, alguma coisa assim, que tem uma moça que é surda, que ela vai tocar uma música que ela criou, não sei se vocês já viram. Eu já vi. E ela vai descalça e pela vibração... Ela sente. Ela compôs a música, ela toca, tem um baixista lá, não sei o quê. É sensacional. O Beethoven, né? Lembra aquele lance do Beethoven? Que ele botava a orelha no piano pra poder saber o que tava tocando? Vamos ver se dá pra pôr esse trechinho aí depois. Ia ser bom. I don't feel the way I used to. The sky is gray much more than it is blue. But I know one day I'll get through, and I'll take my place again if I would try. If I would try. Oh, there is no one for me to blame. Bacana, a gente procura. O Adalto, eu ia fazer uma pergunta logo no começo, que é como que você começou a se interessar por isso? Qual que foi o início para aprender e trabalhar com isso? A minha mãe, ela é uma pessoa com deficiência auditiva, ela é ensurdecida. Então, minha mãe, quando ela tinha uns 40 anos, assim, ela começou a perder a audição, já é hereditário isso. A minha avó
Também quando a minha avó morreu, ela é hereditário? Sim, ela já era uma pessoa considerada... Hoje eu entendo que a minha avó, mãe da minha mãe, ela era uma pessoa surdocega. Aí depois a gente até pode falar um pouco sobre isso, sobre essa condição também. E a minha avó, ela já não tinha uma visão de um olho, do outro ela enxergava muito pouco e pouquíssima audição também. Então, sem enxergar, sem ouvir muito bem, tá? Isso fez parte da minha infância. Minha avó, né, minha avó já... Tive pouca vivência com a minha avó, queria ter ela até hoje aqui comigo, né? Mas vivi muito pouco com ela. E hoje eu consigo perceber que ela era uma pessoa com surdo-cegueira. Ponto. No caso da minha mãe. A minha mãe, ela perdeu a audição com 40 anos. Ela diz que é porque ela teve experiência em fábrica, som, barulho de chão de fábrica, e perdeu. Mas pelo histórico da minha avó, eu imagino que seja hereditário. Genética mesmo, né? E aí, então, isso foi uma fase em que minha mãe lá na casa dos 40 anos, que ela começou a se deprimir muito, porque passava pelas pessoas que perguntavam a hora, e hoje todo mundo tem celular, né? Mas na época a galera perguntava direto. Perdeu totalmente a audição? Então, minha mãe tem uma perda severa, né, de audição, né, dos dois ouvidos, né, e aí, bilateral, né, e aí foi um processo meio depressivo e tal, e aí eu falei, vamos tentar ajudar minha mãe aqui a encontrar, eu falei, nada melhor do que uma associação de surdos, né? Uhum. E aí, na época, né, até em paralelo, eu trabalhava no chão de fábrica também da indústria de calçado. Já consciente, eu me via numa linha de produção, o único cara que usava um protetor auricular, porque eu sabia, minha mãe perdeu a audição, eu sempre falava sobre isso e tal. Em casa, isso já fazia parte do contexto. E a galera ali, nem aí, né? Usem protetor auricular. Olha lá. E aí, o que acontece? E aí, no chão de fábrica, tinha um cara surdo, usuário de Libras, né? Era o cara que ficava na dele ali, sozinho. A galera nunca chamava o cara pra participar da reunião coletiva. Ficava lá meio que jogado, isolado. Não tinha comunicação, ninguém contratava intérprete. E eu fiquei cismado com esse negócio, né? E aí, concomitante com a minha mãe, vamos procurar uma associação de surdos e tal. E eu descobri que tinha curso de Libras. O cara lá falava em Libras e tal. Me interessei por isso. Levei minha mãe. A minha mãe chegou lá e encontrou gente mais surda que ela, né? E aí foi... Pra minha mãe, né? Opa, agora... tô bem aqui. Pra minha mãe foi um processo também de entender que existem outras pessoas, de que existem pessoas que já nasceram surdas, de pessoas que também ficaram surdas como ela. Então minha mãe teve um reencontro com ela aí. E aí, nesse meio caminho assim, eu falei, poxa, que legal isso aqui, né? E eu comecei a me interessar. Foi que eu comecei a estudar Libras. Minha mãe estudou também, né? Minha mãe, ela não fala Libras. Hoje ela sabe um sinalzinho ou outro. Às vezes eu tô no computador lá, ela faz assim: leite, você quer tomar? Você quer que eu prepare um café? E aí, então ela sabe um sinalzinho ou outro pra não entrar na videochamada ali. Uhum. Mas algumas questões ali são semelhantes, né? Dificuldade de conversar com as pessoas, dificuldade de interagir. Às vezes ela se fechava muito, né? Hoje em dia ela conseguiu evoluir bem. E aí foi esse o processo. Fui estudar língua de sinais, eu comecei a estudar, e aí o negócio começou a ficar grande, eu meti o pé na fábrica de calçado, falei, o meu negócio é comunicação. Pô, aí que eu fui... legal, hein? Porque louco, né? eu sempre legal. gostei muito de comunicação humana, cara. É um negócio que tem muitas possibilidades. Isso aí que você falou antes, existem poucas pessoas no mundo que se comunicam por Tadoma. Então, Tadoma é uma das formas de você reconhecer a fala do outro através da vibração com as mãos. Então, a pessoa posiciona a mão aqui. Aí tem várias técnicas que põem um dedo aqui, outro aqui do lado da boca e esse terceiro aqui na corda vocal. E a pessoa surdo-cega que utiliza a Tadoma. E também tem essa técnica, essas terapias de fala aí para reconhecimento de vibração vocal também. Servem para as pessoas surdas, aquelas que buscam a reabilitação. Então, esse é a questão comunicação humana. Comunicação humana é um negócio complexo, diverso, multi. Então, sempre vai... Não existe limites para o ser humano. O ser humano perdeu um recurso de audição, surge outro. Cria-se novas técnicas, métodos. Isso é muito legal. Pô, que história legal, hein, Adalto? Muito legal, cara. E fala, Humbertinho levantou a mão aí, né? Eu queria fazer uma pergunta, Adalto. Vamos lá. O pessoal que tem deficiência visual, né? A gente sabe, por exemplo, que, as páginas web de e-commerce, né? A gente sabe que tem pesquisas que mostram que a maior parte de compras que eles fazem, as pessoas fazem via
páginas web via e-commerce, né? E um percentual muito pequeno de páginas web de e-commerce estão preparados para receber o pessoal que tem deficiência visual, né? Mas o pessoal que tem deficiência auditiva, né, que como você falou, né, que geralmente se comunica por libras e tem dificuldade com o português, como que eles fazem, cara? Porque eu acho que as páginas não estão preparadas, né? Por exemplo, essas ferramentas mesmo que eu falei, que é o VLibras ou o HandTalk, são ferramentas paliativas que algumas páginas integram para poder, de alguma forma, ajudar esse público. Mas, como você bem falou, elas não são perfeitas, né? Como que o pessoal consegue, por exemplo, até mesmo os mais jovens, né, se utilizar telefone celular, utilizar aplicativos, como que eles conseguem utilizar isso? A tecnologia ajudou muito, assim, né, nesse processo de independência e de conquista para as pessoas surdas, né? Mas até hoje existem pessoas surdas que trabalham, dá o cartão pro pai, ou pra mãe, ou pro irmão, e é a pessoa que vai lá no banco sacar o dinheiro dela lá, né? Então, porque ela não tem acesso. Até hoje isso existe, né? Então a tecnologia ajudou muito nisso. E hoje em dia muitas novas ferramentas, né? Então, inclusive eu tô trabalhando em uma, depois a gente faz um jabazinho. Legal, aqui, eu posso... à vontade. Então, a Iguality é uma ferramenta que eu tô desenvolvendo junto com alguns parceiros, justamente para atender esse problema de falta de acesso da pessoa surda. Porque a pessoa com deficiência visual, ela tem uma jornada lá dentro do e-commerce, da plataforma, porque ela usa outras ferramentas. Eu entendo um pouco dessa experiência da pessoa com deficiência visual. Ela precisa de softwares e leitores de tela, ela precisa de recursos de acessibilidade, de navegação, para ela conseguir atingir os objetivos dela lá dentro. E a pessoa surda tem outras demandas. Né? E integrar todo mundo, todo junto, com essa quantidade de possibilidades num único lugar, é um desafio gigante, né? Verdade. É igual você tocar 14 músicas diferentes no mesmo show. Se não for um negócio muito bem entrosado, vira um grande barulho. Então, o grande desafio é você integrar todas as possibilidades num único espaço, né? Então, eu estou trabalhando uma ferramenta para isso, para pessoas surdas. Quem quiser conhecer mais, saiba mais... Pode me procurar, estou aqui. A Iguality é uma ferramenta tecnológica justamente para isso. Para uma pessoa surda que precisar ser atendida por através de uma marca, ela aciona um botão e entra um atendente para falar em sinais e também chat, texto, tudo para atender essa pessoa surda durante esse processo aí. Então isso é uma possibilidade. Mas assim, de novo... sempre perguntar para essa pessoa. Nunca a gente vai falar... E isso aí é um ponto super crítico. Às vezes a gente fala, a pessoa surda... peraí que eu já vou botar um intérprete falar com você. E tem pessoas surdas que falam, não, mas eu não pedi um intérprete. Tem um episódio de um cara, ele é um modelo, ele é americano, Nili DeMarco. Depois vocês procuram. Um cara boa pinta, hein? Nili DeMarco. Acho que vai aparecer a foto dele aí na edição. Agora cara bonito. Cara bonito. Bonito. O cara ele é surdo, americano, modelo, participou acho que desses Got Talent também, alguma coisa assim, não me lembro lá. E aí o cara colocou ali no voo lá, uma pessoa com deficiência auditiva lá, alguns recursos, chegaram com uma cadeira de roda pro cara. Puta caralho. Aí o cara falou, então assim, isso nos Estados Unidos, nós estamos falando, aqui no Brasil a galera, tipo, a gente ainda tá anos-luz, né? Ontem tava conversando com um amigo lá, o cara falou assim, o Brasil nem entra no mapa da acessibilidade ainda, porque a gente ainda tá... Cara, que vem indicado, né, tipo, deficiente, cara, beleza, ela chuta que a cadeira... Não, o cara ficou... Não é isso que eu quero. Então, assim, às vezes as marcas, as pessoas, as empresas, elas não perguntam como que a pessoa quer ser atendida. E isso é um risco muito grande. Isso é um risco muito grande, porque o cara já lida com um monte de problemas e barreiras. Se você não for muito especializado, você ajuda a tornar o cara ainda mais... o cara ainda mais... se sente muito mais excluído do que incluído. É verdade. Mas acho que é total falta de conhecimento também, viu? Porque, olha só... Como você bem colocou, né? A pessoa que é cega, hoje as páginas web em geral, elas já são desenvolvidas, né, com uma técnica que, por exemplo, se eu tenho deficiência visual, eu posso utilizar ferramentas como NVDA ou então o JAWS, que não sei se vocês já utilizaram, mas
ele é um negócio que ele começa a ler a tela para a pessoa cega e ela se localiza muito bem ali, né? Ela sabe onde está o botão para poder abrir o Windows, ela sabe todos esses negócios de acordo com essa ferramenta, né? Isso com páginas web e etc. Mas, por exemplo, eu trabalho com sistemas que eles atendem essas questões de acessibilidade, né? Mas, quando é para demonstrar, quando alguém vai demonstrar algo relacionado à acessibilidade e essa pessoa não tem algum problema de deficiência visual ou auditiva, tem uma dificuldade gigantesca, né? De poder apresentar isso. É mais fácil quando, é lógico, né, alguma coisa visual ou coisa do tipo. Por exemplo, essa questão mesmo que você falou, né, se fosse um recurso para quem tem deficiência auditiva, eu acho que seria um recurso, talvez, o Velibras ou esses outros, mas é difícil saber, como você bem colocou, às vezes não é esse o caso, né, dependendo de qual é a necessidade de quem tem deficiência auditiva, né? Tá, não, mas você pode me chamar lá que eu sento com você e a gente pode pensar juntos, né, Zé? Certeza. Se é isso que você tá procurando, você encontrou o cara certo. Porque, na verdade, é isso. E aí, o que acontece? Às vezes a gente vê muito... É quase como se fosse desenvolvido, mas sem considerar o usuário. E aí, se não for considerado o usuário... existe WCAG, tem uma série de protocolos aí para deixar o site acessível, para deixar tudo acessível. Aliás, quando vocês forem finalizar o vídeo aqui, ó, habilita as legendas, dá uma revisadinha nas legendas. É bem importante que quando vocês colocam esses recursos, né, vocês chegam em mais pessoas, né? Quanto mais acessível, Humberto, isso é uma questão bem legal. Talvez você trate isso aí no desenvolvimento de sistema. Quanto mais acessível, mais gente você vai trazer, mas a melhor acessibilidade é aquela que serve para todo mundo. Porque uma calçada, a gente fala em acessibilidade, o primeiro que vem na cabeça é a calçada, a rampa, ela serve para o cadeirante, mas ela serve para você também que anda sem o uso da cadeira de rodas, ela serve para quem usa o carrinho de bebê, ela serve para a senhorinha que usa uma bengala. Então, a melhor acessibilidade é aquela que comporta todo mundo, né? Pensar num desenho universal que abrange a maioria das pessoas, tá? Mas e aquele outro lá? Não, aquele outro lá que não é a maioria também precisa ser considerado. A minoria. Então, quando você desenha um negócio para essa minoria, mas sem fazer o contrário, sem também, olha, não, agora aqui é segregar. Não, o caminho é o mesmo, a jornada é a mesma, todo mundo passa pela mesma porta. Esse é o objetivo final da acessibilidade. Perfeito. Eu tenho uma pergunta meio polêmica, assim. Sempre. E até pela coincidência, né, de ter o Adalto aqui e ter o Jobel, por exemplo, que é da área da educação. Há muito tempo atrás, eu tive uma discussão nesse sentido que falava de de inclusão nas escolas das pessoas ou com deficiência ou com autismo, que nem a gente conversou aqui, um monte de coisa. Então, assim... que começou isso aí, falei, cara, imagina, você tem que ter uma professora que fala Libras, né? Aí você tem alguém que é cego, você precisa de um outro recurso. Aí o autista você precisa falar, né, uma explicação. Quando você vai ver, cara, precisa dar uma aula, você precisa de 14 pessoas lá dentro para passar, né? E eu comecei a discutir isso aí, que o pessoal, uma galera defendia de que as pessoas para serem mais integradas na escola, para criança tem que ficar junto com o pessoal que... Mas ao mesmo tempo... Não, mas ao mesmo tempo assim, aí você, entre aspas, penaliza quem tem uma velocidade maior de aprendizado, que não tem a necessidade especial, né? E talvez você come esse tempo de que se você tivesse uma sala específica para aquilo, você teria um aproveitamento melhor. Então assim, na sua visão, por exemplo, você tem uma escola... E aí, pô, você vai tem X alunos, uma porcentagem de alunos deficientes auditivos. Vamos usar o seu caso aí, que é o que você manja. Você é a favor de integrar a criança numa turma de falantes e tal, para ela ter a vivência das crianças e tudo mais? Ou fazer algo específico, né? E se há diferença, isso você vai me dizer também, mas assim, ou se você concorda e fala assim, cara... Monta uma sala, então, só com essas crianças para que seja passado um conteúdo com mais qualidade para eles, no tempo deles ou na linguagem deles, para que seja um negócio igual. Porque assim, tudo bem, aí o que eu defendia na época, mas a criança não vai crescer com a outra e que não sei o que. Eu falei, então, mas
Você tem horário de intervalo, você vai ter 4 horas no dia que nós estamos falando. Estamos falando do pessoal, mas o que você acha, Dalton? Então, aí o Jobel do lado, desculpa, o Jobel pelo lado de ser professor, né? O Jobel isso já deu até a opinião dele ali, que realmente muda, né, o esquema. Como você obviamente conhece muito mais pessoas deficientes auditivas do que a gente, né? Então dizer como que esse pessoal também vê isso, né? Porque assim, o assunto é tão complexo que muitas vezes nem a própria academia consegue definir alguma coisa. Você vai encontrar ali o time que defende A, time que defende B. Padrão, né? Mas hoje em dia já existem modelos assim menos... porque às vezes a gente acha também que tem que ser tipo... melhor A, melhor B, né? Então é melhor esse ou esse. Uhum. E existem modelos que dá pra encaixar também um pouco dos dois, né? E todo radicalismo ele é um pouco... perfeito. Ele é um pouco, já por essência, ignorante. Dá pra fazer algo integrado e também específico, né? Já existem modelos assim de escolas, né? Mas eu acredito que a grande diferença sempre tá em quem tá fazendo esse negócio. Sabe assim? Uhum. Quem tá fazendo esse negócio e acontecer. Tem um modelo de uma escola na cidade de São Carlos, uma escola bilíngue, é uma escola regular, e eles têm ali um núcleo de desenvolvimento de educação de surdos ali fortíssimo. Você pega as meninas que saem, as meninas e meninos, né, enfim, que estão saindo desse modelo de escola, estão saindo assim, ó, deixando a galera no chinelo, porque eles estão saindo do modelo de escola bilíngue. Bilíngue, língua portuguesa, língua de sinais. Interior do estado de São Paulo, São Carlos, é uma escola modelo, junto com a Universidade Federal de lá, com grandes professores, a universidade... Então, a universidade tem trazido esse formato, porque qualquer radicalismo... Não, vamos botar em sala de aula. Já está provado que não é tão simples assim, porque você não tem especialização. Agora, quando você tem um outro modelo, também o outro tem prós e contras, mas aquele outro modelo em que você só coloca todo mundo junto ali, você especializa, você cria um contexto. A língua, ela flui de um outro jeito. O repertório, a sala, essa de São Carlos, por exemplo, eu visitei, eu fiz alguns trabalhos lá, eu trabalhei em alguns estágios lá com alunos lá. Era uma sala multisseriada. E tem uma outra questão, diferentes realidades, porque uma coisa é fazer uma sala assim em São Paulo. Eu tô com a mente ali do interior, onde você tem meia dúzia de surdos, um numa escola A, outro na escola B, outro na escola C, outro na escola D. Como é que você vai fazer uma sala exclusiva com um aluno? Sim. Ele vai dois alunos. Dois alunos. Isso eu tava pensando assim, tem casos e casos. Uma cidade pequena que tem um surdo na escola inteira, né? Aí você, beleza, esse aí talvez continua integrado com o pessoal, a escola bota uma pessoa específica para cuidar, e essa vai da primeira série até a oitava com esse profissional. No a molecada, os colegas vão acabar aprendendo. Você criou ali uma turma de 40 que vai falar Libras por causa do... Beleza, uma coisa. Agora vem pra São Paulo, por exemplo. Complexo. Você vai ter no bairro, lá tem 3, 4. Aí já não compensa, talvez, vamos... O Adalto, e você tem esses números do Brasil, cara? Qual a porcentagem de pessoas com deficiência auditiva? O Brasil, os últimos dados do IBGE, gira em torno de 10 milhões de pessoas com 10 milhões. Com dificuldade de ouvir. Mas assim, tem muita discussão sobre isso, 5%. Cara. Porque o que se considera ou não. Porque a forma como é feita, a forma que... Porque eu conheço um monte de amigos surdos que são surdos que falam, oi, pesquisa? Hã? Eu nem atendi, porque eu não... Sabe? Então, assim... Você acha que é mais? Então, não é claro isso ainda, né? Então, assim, tem muita gente trabalhando em cima disso, mas só para voltar no ponto anterior, assim, existem vários modelos hoje em dia de educação de surdos, assim, que passam dessas diferentes e que juntam, tal. Então, ainda é tudo muito novo, né? Pra gente falar assim, a gente vai chegar num tempo em que a gente vai resolver esse problema do aluno chegar lá na universidade, porque a universidade, quando o cara chega lá, ali é a ponta, mas assim, todo o contexto que passou antes, né? Então não adianta resolver o cara lá na universidade, a gente tem que resolver na base, lá na escola, quando a criança ainda está chegando. Que é o problema da educação como um todo. Que é o problema da educação como um todo. Então, assim, tem que investir uma quantidade enorme de dinheiro na base. Na base, exatamente. Então não adianta eu ter os Estados Unidos tem uma universidade, chama Universidade Gallaudet, que eles são uma universidade ali que ensina em língua de sinais, na língua americana de sinais, a referência para o mundo todo. Então, lá
Lá funciona. Aqui pra gente chegar nesse nível aí, a gente tem que primeiro... Tem um caminho muito grande pela frente, né? Uma longa jornada. O que tá tocando? Não sei, o meu não. Eita. Ô, louco, bicho. Ô, louco, ligação ao vivo. Opa, quem tá no ar? Alô, Cristina, será que vai atender Tá tocando do nada, velho. Bom, é um telefone aqui do estúdio. X. São as pessoas ligando pra poder participar aqui do programa. Uma pergunta. É o pessoal do Humberto. Alô, Cristina? Alô, Cristina. Não diga alô, diga alô, Cristina. Então liguem aqui, ó. Você viu o telefone é 236-0873. Liga aí pra gente pegar a sua pergunta. Bom. E sensacional. E aí, Zé? Considerações finais, eu acho. Porra, Daltos. Porra, ó, bicho. Que papo, cara. Não é só. Agora somos fãs dele também, né? Não é só um. Não temos só um fã agora. Que trabalho legal, cara. E hoje você trabalha só como intérprete. Você faz isso em tempo integral. Hoje eu tô me dedicando a alguns projetos já. Tá. Quanto tempo mais a gente tem aqui pra falar aqui? Cara, falar? Não tem tempo. Se quiser bater o Bolsonaro e falar 6 horas aqui, nós estamos aí também. Vocês não estão mais com o plano gratuito do Zoom de 40 minutos? Não. Agora o Humberto paga o Zoom pra gente. Maravilha. Não, paga nada. Isso aqui é o Google. É o Google, é mesmo essa porra. Eu pago vai lá. também esse aí também. Pago tudo. Tá certo. Pode tem falar. Só aqui tá livre, cara. Pode. Tem uma condição também que eu comecei a falar, que eu falei que eu ia falar depois da questão da minha avó da surdo-cegueira. Que quando a gente fala da pessoa com deficiência auditiva e a gente fala da pessoa com deficiência visual, mas tem um momento em que isso se cruza. As pessoas surdas que perderam a visão ou as pessoas cegas que perderam a audição. Então é uma outra característica, uma outra condição humana que requer um outro tipo de adaptação completamente. A gente tem alguns surdos cegos hoje no Brasil fazendo ensino superior. Surdos cegos. São pessoas que não enxergam, não escutam e que têm uma outra demanda educacional de necessidade profissional, de equipe, necessidade pedagógica que difere totalmente. Então, assim, existe uma grande diversidade de formas de comunicação. Não sei se... Acho que eu não cheguei... Até um ponto legal para trazer para a pauta. Na época da Copa do Mundo, a gente reuniu alguns surdos cegos e a gente trouxe para São Paulo no evento no Memorial da Inclusão. E a gente fez a transmissão dos jogos da Copa em Libras Tátil. Você viu alguma coisa assim, Zé? Não, eu vi só aquele torcedor do Palmeiras lá, aquele menino que era cego, que a mãe narrava o jogo pra ele. Eu vi isso aí também. Tocava no... É amigo do Pedrinho lá, inclusive, né? Aí tocava no corpo dele pra também dar direção, de onde tá. Então, ia passando a mão no menino e falava, tá aqui. Aí, ele sabia a posição que tava no canto. Exatamente. Além de narrar, também acho que... Como que chama isso, Dalton? Então, isso começou a popularizar à medida justamente a partir desse projeto aí da época da Copa aí. Mas isso é uma audiodescrição. Tá. Então a mãe, o menino do Palmeiras aí, ela faz uma audiodescrição do que está acontecendo no jogo, como está indo a bola. E essa comunicação no corpo chama comunicação áptica. Eu cheguei a ver isso, um cara que nas costas dele, o cara fazia o jogo assim, ó. Aí saiu o gol, porque ele era cego, exatamente isso aí. Ele era São Paulino, que eu lembro que era o jogo de São Paulo. É o Carlinho, surdo cego. O cara fazia assim, o cara, porra, eu falei, caralho, mano. E aí, esse é um trabalho aí que aí junta todas as possibilidades de comunicação tátil, sinestésico. É sinestésico o negócio, né? Toda a experiência é tátil. E aí, o jogador, o jeito que o corpo do cara movimentou, tudo se transmite através do próprio corpo do cara. E é possível. Então, assim, existe um mundo de possibilidades. A gente só não evolui porque a gente ainda se prende muito o que sempre foi, a comunicação é assim, falar com a boca. Adalto, mas no caso do cego surdo, tá? Que de nascença, eu para mim, eu acho que é um negócio impossível do cara aprender alguma coisa, da pessoa aprender alguma coisa. Por quê? Como que vai ter essa relação do que está sendo transmitido para ele entender o que é a coisa que ele nunca viu e nem ouviu nada? Rapidinho. É aquele lance que ele falou, por exemplo, da família toda que se admirou das pessoas falarem e ainda sentiu dó, né? Falei, os caras falam pela boca. Não, tudo bem. Assim, mas tô falando de dois sentidos que é praticamente a sua entrada de informação. Então, Denis, mas pra quem não tem, ela acha que ela nasceu completa, entendeu? Porque, tipo, ela começa a entender o mundo de outro jeito. Lógico, é difícil pra gente passar a informação pra ela, porque a gente não sabe. Eu tô tentando entender. Sim, não. Tá. Mas, porque, cara, é a mesma coisa. Você pega aí caso do cego que é músico, né? Sim. O cara tem uma sensibilidade auditiva fodida, né, cara? Então, assim, isso é uma coisa. O cara não enxerga, mas ele consegue entender
né? A música, o que é um piano, um violão. Não, então, eu peguei onde você quer chegar. Entendeu? Então, assim, não ter esses dois sentidos, que é a entrada de informação pra você, cara, é muito difícil a gente entender qual que é o... Eu vou fazer um exemplo, ó. O que acontece? Vamos supor assim, ó. Fecha o olho. Vou dar um exemplo aqui, ó. Estica sua mão pra frente aqui, por favor. Faz de conta que agora você tá me escutando, tá? Faz de conta que você não estaria me escutando. Tá. Eu vou fazer um negócio aqui, eu quero que você perceba, tá? Tá. Beleza? Tá aqui, beleza? Então, isso aí é isso aqui, ok? Continua com a mão fechada. Isso aqui. Beleza? Tá. Então eu criei 2 sinais e 2 objetos de referência. Entendi. Fecha o olho agora. Pega aí. Então, você pegou o objeto, que eu fiz um sinal diferente do outro, você pegou o objeto você fez de referência. Um tato e referenciou o que é. Perfeito. Tá, se fosse uma água, você é meu filho de 6 meses de idade, não, vamos por, 2 aninhos, vai, eu vou te oferecer água, é assim que eu faço. Eu crio um objeto de referência da água e um sinal da água. E aí isso vai ficando cada vez mais complexo, até chegar naqueles sinais mais abstratos, do tipo afeto, amor. Mas é comunicação. Esse negócio é incrível. Isso é um negócio que eu diria assim que teria que ser um especialista, não é qualquer pai que teria condição de... Exatamente, Humberto. O Adalto falou sobre isso, né? Só que assim, a gente não tinha feito esse exemplo dos dois sentidos, na perda dos dois sentidos. Mas não só da pessoa que é normal, entre aspas, que tem essa dedicação pra passar. Mas é igual aquela frase que ele falou no começo, né, cara? O ser humano, ele não tem limite, né, velho? Então, assim, se essa pessoa vai desenvolver alguma... É que nem a gente vê aqueles caras que, né, o cara não tem as pernas, não tem o braço, o cara não tem o braço, consegue pintar com o pé, dirige com o pé. Você fala, cara... mas como é que consegue? Bicho, se arrancar teus braços, velho, você vai se virar, você vai dar um jeito, entendeu? Então, mas vai também no que o Adalto falou também, né? Que a gente tá preso ao que a gente tá acostumado, né? Sim. O que a gente vê, o que a gente tá acostumado. É igual, por exemplo, hoje o pessoal de hoje, você fala assim, olha, não tem mais celular. O pessoal fala, não tem como viver sem celular. É verdade. Mas a gente vivia sem celular. Né? É verdade. Então isso, mas a frase é sempre assim, né? Como a gente vivia sem celular antes? No meu tempo. No meu tempo. Cara, eu nunca achei que eu fosse falar isso. O meu celular quebrou um dia que eu tava indo... Eu tinha um jantar na zona norte de São Paulo e meu celular quebrou em Santo André ainda. Cara, o meu sonho era ter um guia 4 rodas na mão naquela hora, porque eu falei, mano, como é que eu chego? Eu não chego. Porque primeiro, eu não podia ligar pra ninguém no caminho, né? Então não era só o Waze que tava funcionando. Fazer igual eu fazia, parar em posto de gasolina e perguntar. Exatamente. Então o que eu fiz, cara? Abriu o Google. Como faziam os babilônicos. Os babilônicos. Cara, em casa, antes de sair. Já faziam isso. Olhei pro céu, vi a estrela. Não, cara, abriu. Aí, internet, né? Tudo bem, mas abri o Google, mandei traçar o caminho. Aí você vai olhando ali, né, cara? Ó. Cruza aquela Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul passou lá o segundo posto esquerda. Aí você chega lá, tem uma interdição, tem um negócio. Ó, vai seguindo o rio. As últimas 3 ruas era assim: para na esquina, amigão, onde que é a rua tal? Eu encontrei um motoboy que faz entrega, obviamente, falou, bicho, ali. Beleza. Mas, cara, um dia, na verdade, eu fiquei 12 horas sem celular. Porque no dia seguinte eu fui no shopping. Foi comprar. Cara, você já passa um perrengue. Custa 18 mil celular daí. E detalhe, eu comecei a dirigir na época sem o Waze. Ou seja, eu tive uma dificuldade de uma coisa que eu sabia resolver. Antes, imagina quem não sabe, velho. Entendeu? Quem nasceu no Waze. Esse cara tá morto. Se tirar o celular, o cara acabou. Se joga no rio. Ele vai embora, vai embora. Sai nadando. É verdade. Porra, Dalton, mas foi sensacional essa explicação, cara. Eu só lembrei de um ponto aí, vocês falaram. À vontade. Esse aí, o cara da camisa do São Paulo que você falou, é o Carlinhos. Ele é de Osasco. E ele é uma pessoa com surdo-cegueira, ele é massoterapeuta. O cara, ele vai... Imagina, né? A habilidade tátil desse maluco. Uma vez eu chamei ele para fazer um workshop lá desse trabalho de guia interpretação, a gente chama de guia interpretação para surdos cegos. O intérprete é o da escola do Jobel, é a intérprete de Libras. Uhum. E o profissional que trabalha com o surdo cego é um guia intérprete para surdos cegos. Um dia eu chamei o Carlinhos para fazer uma formação lá em Jaú, lá. E ele levou a estrutura dele de fazer massagem lá. E quando ele terminou de fazer massagem, ele falou, pode levantar. Eu falei,
levantar. Demorei 5 minutos para conseguir levantar. A habilidade tátil dele é muito, muito grande, né? Mas eu entrei no assunto, mas até esqueci o que eu ia falar. Carlinhos, cara de Osasco, São Paulino. Do jogo. Lembrei, do aparelho. E o Carlos, ele usa um dispositivo que é conectado com o celular dele, o smartphone. E você conversa com o cara por WhatsApp. Tecnologia. E aí o aparelho, que é mais ou menos do tamanho do celular, que ele conecta aqui do lado do celular, assim. E aí a mensagem que eu mando pra ele, esse dispositivo do lado, ele reconhece e ele levanta como se fosse... Sabe a linha Braille? Vocês fizeram um programa fizemos, com as meninas lá. Traduções, Eu não tava aqui, mas eu assisti. Muito legal, muito legal. Muito legal também. E aí, aquilo, é uma linha Braille, mas é um dispositivo que conecta com o celular, e aí você manda e o cara conversa com você por mensagem, ele escreve também ali. Mano do céu. Não, eu mandei mensagem pra ele esses dias, e aí, Carlinhos, como é que você tá, tal, beleza? E a gente conversa por WhatsApp, o cara é surdo cego. Ele é usuário de Libras, ele é falante de Libras tátil. Libras tátil, de novo, naquele exemplo lá, uma pessoa surda que perdeu a visão. O Carlinhos, assim como outras pessoas, é falante de Libras tátil. Então ele perdeu a visão. Ele já era surdo, falante de Libras, e perdeu a visão. E aí ele não tem mais a possibilidade de enxergar o sinal. Então ele precisa tocar com a mão. Tá. Então ele fala em Libras. Ele fala em Libras, mas quando você vai falar para ele... ele tá exatamente, tá cego agora E a habilidade sensorial deles, assim, é fantástica. E aí, ler o Braille, né? Então, assim, a tecnologia, ela surge à medida como as demandas vão surgindo. Eu conheci um cara... Você vê como que é, cara? Empreendedorismo transforma, criatividade transforma. Uhum. Eu conheci um cara que tem uma produção desses dispositivos. Ele é americano. Eu fui numa conferência mundial dos surdos cegos em 2019, antes de estourar a pandemia. Conferência Mundial dos Surdos Cegos. E aí o cara que o cara que fabrica o aparelho é surdo cego. O cara tem uma distribuidora desse negócio aí. O cara é empresário. O cara vende dispositivo para surdo cego pro mundo todo. Quem que é o dono da firma? É o cara que tem a principal dor. É o cara que tem a dor. Então, ele foi lá e criou uma série de dispositivos, né? O BAPIN. Ele criou relógio, dispositivo que você fala assim, né? Pra que serve isso aqui? Isso aqui é um relógio de surdo cego. Você passa o dedo ali, ele levanta os pontinhos ali, ó. Você aciona lá, ele fala, você agora um relógio, tipo um relógio de bolso, assim. Uhum. Então, surge de acordo com a dor. Sim. Mas você não tem a dor, sim. Você não vai inventar um negócio desse. Você não tem a dor. E eu perguntei na época da traduções lá pra mim, eu falei, pô, será que não se faz mais porque é um mercado restrito, que tem pouca gente? Ela falou, não tem pouca gente, cara. Tem gente pra caramba. Não tem pouca gente. Porque, por exemplo, eu tava pensando... 10 milhões que ele falou, cara. Pois é. População da Suíça, velho. 10 milhões. E aí? Então, entendeu? É um país mas inteiro, por que eu perguntei isso? Porque ele falou das escolas. Eu não lembrei de ninguém que eu conheça na escola regular na minha época. Acho que isso mudou um pouco hoje, né? Porque talvez não frequentassem a escola que a gente frequentou. O pessoal não ia. Barreira. Não ia. Hoje, né, como você tem essa abertura e se entendeu muito mais o problema e se colocou as pessoas juntos na escola e tudo mais, como a gente falou aqui agora, ficou mais comum você saber dos casos, né? Uhum. Mas eu tava pensando agora, por exemplo, na escola da minha filha, eu não sei de ninguém que tenha deficiência auditiva, entendeu? Então, por isso que eu perguntei os números. Eu falei, será que é tanta gente assim, né? A gente fica meio fora desse mundo, não conhece, eu também não conheço, mas sempre que eu pego o metrô, principalmente para ir para a região mais central, região da Paulista, sempre eu encontro grandes grupos de jovens se comunicando por Libras. Mas assim, muitos, às vezes assim, grupos de 10, 15 cara, jovens. No meu Facebook tem professoras e professores que falantes, né, ouvintes, tudo, mas que eu já saquei, assim, eu nem converso muito com a pessoa, mas eu saquei que a pessoa já fez curso de Libras, né, e que tá tocando isso também não vou me lembrar agora de ter amigo deficiente visual ou auditivo, mas eu vejo muita gente indo pra esse lado, assim, o cara aprendeu Libras ou por necessidade da escola ou porque aprendeu porque quis mesmo, tipo, né, por diversão, e acabou virando um negócio
que a pessoa ficou fluente lá, né? E aí acaba levando. Então, é relevante o número no meu Facebook, cara, lá de pessoas que falam, cara. Mas esse número surpreende, assim, né? Até porque eu acho que isso é uma questão de momento também, né? É uma questão de momento social. Hoje em dia a gente tem muito mais discussão sobre isso, a gente fala mais sobre isso, né? Então, as pessoas vão se abrindo, as pessoas vão se interessando, as pessoas vão buscando. Legal. Adalto, passa o seu... Você não pode esquecer que o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Se 1% da população for deficiente em algum grau de deficiente, são 2 milhões de pessoas. Então, mas nós estamos falando em quase 5% aí, né, cara? 5% só de surdo. Imagina, junta com quem é cego, junta com quem... A gente tá falando de 5%, mal e mal aí, a gente é 4%. Israel deve ter 10 milhões, é metade de Israel. Uma população do tamanho de metade de Israel que tem algum grau de eficiência. Como esses números nunca são absolutos, cara, é muita gente. Não, mais, Jobel, é 5% de 200 milhões, já são 10 milhões de pessoas. Já são 10 milhões. São 10 milhões de habitantes. Não, na verdade, você pega a Suíça da vida aí, que tem 10 milhões, cara, já foi. É um país inteiro, cara. Uma Suíça, um Israel. Adalto, quem quer conhecer teu trabalho, bota aí o canal, Instagram, bota o produto, o sapato que você fazia também, bota tudo aí. Turismo de Enjaú, quem quiser fazer turismo em Enjaú também, bota aí. Legal, vamos lá, acho que vai aparecer aqui. Tudo, vai tá na lista. Já tá aparecendo. Só procurar Adalto Caramano, me acha aí em qualquer Adalto rede social. Caramano. É Adalto com a letra U. Adalto. Não é Adalto. Adalto? Joga lá, pode jogar TV Sinais, me encontra também. TV Sinais no YouTube. Legal, tá aí o link também. Inclusive, a gente nem falou muito pouco sobre isso, né? A gente focou tanto ali no assunto, na pauta surdos ali, mas o canal de vocês inspira muito o canal nosso também, tá? Então queria que vocês soubessem disso. Que legal. A gente começou o canal em fases meio semelhantes, então eu vi o canal de vocês porque a gente também começou assim, fazendo... Era a gente, assim, ó. Fernando e eu. O Fernando, que foi meu professor de Libras lá na Associação dos Surdos que eu fui fazer, e hoje ele é um parceiro do canal, também é meu sócio ali, a gente tem negócios juntos. Então, faço convite para vocês conhecerem também. Com certeza, muito bom. Só me adicionar lá, me acha. O Epsurdo também, o Epsurdo é uma iniciativa que a gente tem em conjunto para promover o empreendedorismo na comunidade surda. O Epsurdo é legal. Inclusive, acho que é o Giba que coordena o Epsurdo, não é? O Giba é um dos coordenadores. O Giba ele tá dentro do conselho, ajuda a gente a pensar em como fazer pro evento ser cada vez mais abrangente para as pessoas surdas, mas a gente tem um conselho com várias pessoas, mas principalmente pessoas surdas, né? A gente são palestras, para inspirar as pessoas surdas com falas de pessoas surdas. Porque é foda, né? Pode falar foda? Pode falar à vontade. Foda. A gente vê muita coisa assim, pensado para pessoas surdas, mas feito por pessoas ouvintes. E aí o negócio tem que ser de dentro para fora. Esse é o ponto, Adalto. É igual discussão sobre racismo feito por grupos de brancos. E aí é verdade. E aí de temas homossexuais por pessoas héteras. E aí, assim, é lugar de fala, né? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. E o Epsurdo é um evento para que as pessoas surdas falem. Para pessoas surdas, para pessoas ouvintes, né? E é um evento pra gente escutar, né? No sentido da palavra da gente prestar atenção e tal. Sim. E aí tem várias palestras, eu recomendo quem quiser assistir lá, é só entrar lá no canal do Epsurdo, também são várias palestras de pessoas surdas, 80% são pessoas surdas, tem também as pessoas ouvintes relacionadas, aí tem um filho de uma pessoa surda que empreende também e tal, é um dos palestrantes, né? Então, esse é o contexto que eu lembro quando ele passou a primeira vez pra mim o link do canal dele, ele falou assim, você não vai entender nada, mas vê aí. E aí, realmente. Porque não tinha som, eu só olhava lá e falei, tá, e aí, né? E aí, e fica uma dica também no nosso programa, quem não gosta, né? Muita gente acha que abaixa o som quando vê a gente também, então... Né? Então, tipo, mano, esses caras não dá. Não, mas eu me inspirava muito no canal de vocês, assim, porque o nosso... são linhas editoriais completamente diferentes, assim. Sim, claro. Mas a estrutura nossa é essa também. É um negócio feito por pessoas
de uma forma... O orçamento de vocês tá na casa zero, é menos... Dos bilhões já ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Bem menos, aliás. Muito menos. Vocês estão usando microfone de ouro aqui, caramba. Eu acho que o maior investimento que a gente fez... O maior investimento que a gente fez foi um banquete para um príncipe que não veio, inclusive. É verdade. Aquela foi a maior grana que a gente já gastou. Foi em salame, queijo. Coisa mais banquete real. A coisa mais cara aqui foi esse dinossauro. Foi esse dinossauro, nosso mascote aqui. Não, eu tô soltou um foguinho aí. A gente deixou uma criança chorando lá assim, um brinquedo. É o mais caro que a gente tem. Feliz de conhecer o dinossauro pessoalmente. Eu trouxe um negócio pra vocês que a gente já vai encerrar. Por favor. Ô Zé, pega ali, ó. Pega ali pro Adalto, tá ali atrás na... Chega o bracinho na voadora ali, mochila voadora. Olha aí. Ô, Adalto. Tentei não amarrotar, tá? Mas a gente veio de longe aí. Que maravilha. Um carinho pra vocês aí. Obrigado, Adalto trouxe um presente pra gente. Vamos abrir aqui. Vai levar uma caneca, Já ganhou. Já ganhei. Ganhou! Oi! Lá ganhou, foi isso. Pega só. A carta. Na porta da esperança. Pode rasgar aqui, pode, né? Pode. Acho que tem um bilhete aqui, hein? Tem um bilhete. Vai lá, Zé. Vai lendo enquanto eu abro aqui. Só puxar a linguinha do bilhete. Foi um eco. Ah, mano, que demais, velho. Porra, Adalto, ó. Ó, que sensacional. Vai lá. Não, mano. Não, bicho. Que da hora. Olha que legal, cara. Deixa eu ver se o Renê tá grisalho. Tá, pior que tá mesmo. Puta que pariu, bicho. Mano, sensacional, cara. Mas eu quero contar a história desse negócio. Lógico, vamos lá. Deixa eu ver. Tem até um QR Code na minha cabeça aqui. Então acessem depois. Cara, que demais. Contar a história disso aí. E aí, o mais engraçado de tudo, assim, é que eu falei, eu fiquei num ponto, assim, ó, do Barbosa. Eu falei, eu desenho o Barbosa real ou eu desenho o Barbosa que eu conheço? Eu desenho o Barbosa que eu conhecia, tá? Rapidinho, eu vou até colocar a frase aqui que vai aparecer igual o momento Belchior que morreu, né? Não, então espera aí. Então coloquei. Nunca emprestem dinheiro uns dos outros. A amizade de vocês é muito bonita para acabar assim. Adalto. Sensacional, velho. Sensacional. Caralho. Quem que vai escanear em alta qualidade? Não, vamos escanear isso aqui em HD. Não, galera. Não, vocês estão falando com o Adalto. Já deve. O Adalto deve ter. Vocês vão receber, cada um de vocês vai receber, tá? A caricatura de vocês. Olha o Joba, mano. Sensacional. Ficou demais, Adalto. Porra, Ficou cara. demais, velho. Adalto, vai pra minha estante, hein, bicho. Olha, não, mas espera aí, você tem que saber quem que desenhou. Quem desenhou essas caricaturas aí é um artista surdo. O nome dele é Lucas Ramon. Lucas Ramon. O contato dele, já tá aqui embaixo. Conhecido como Tiquinho, na comunidade surda. Vou deixar aqui. O que é? Humberto caiu e voltou, peraí. Humberto, ele tá caindo mais que... Só tá atrapalhando hoje, filho. Mas é Tiquinho porque além de surdo ele é anão também ou não? Não. Não, o Tiquinho, ele tem um personagem. Porque o Tiquinho, ele escreve, ele tem livros infantis e ele tem um personagem que é o Tiquinho, né? E aí acabou colando o nome dele. Ficou. Ele é cartunista, ele é surdo, tem uma palestra dele no Epissurdo, QR Code leva pra palestra dele, tá? Então se vocês quiserem deixar o link lá. Velho. Que legal, não, a gente já deixa, lógico. Aí, cara. O Tiquinho é um surdo de BH, ele é falante de Libras e ele tem alguns livros também que ele... desenha a língua de sinais e aí cada um aí eu fiz uma coletânea das fotos, dei uma stalkeada aí. Legal. Tiquinho, mandei pro Tiquinho, o olhar do Lucas, né, é tão profundo que eu não sei se vocês perceberam, mas tem a cicatriz do nosso amigo aqui, ó. Cara, ficou tudo. Porra, velho. O cara, ele não deixa passar nada, visão. Não, mas tá demais. Realmente o rosto, a profundidade da galera, assim, tá bem. Eu já quero pedir umas caricaturas minhas pra ele aí, pra colocar em material de aula. Já vamos. Cara, porra, demais, velho. Sensacional. Adalto. Não, piramos. Eu coloco... agradecer o Adalto, agradecer também ao Tiquinho. Não daria pra ser um presente melhor. Manda depois. Eu mando a tela no Zoom, cara. Não vai aparecer. Não. Certeza que isso aí vai pro episódio logo de... Mano. Mas eu mando a arte digital depois pra vocês aí. Legal. Todos eles. Mano, o Humberto tá... Até o degradê cinza da cabeça dele ali, ó. Caralho, perfeito, velho.
Muito põe mais bom. perto da câmera pra conseguir ver, cara. Que O René tá muito hétero nessa foto. É só isso que muda, mas o resto tá. Mas assim, Cara, o mais legal de tudo. legal, O mais legal de Olha tudo que legal de óculos, é mano. que tem uma visão. Ele tem uma visão muito. Sensacional, bicho. Sensacional. Eu escolhi algumas fotos, passei as redes sociais aí pra vocês, assim, mas essa é a visão do cara, entendeu? Ele é um artista, assim, ó. Eu gostei legal. bastante Pirei, da percepção. A boquinha do René ficou fantástica, cara. O jeitinho da boquinha, assim, ó, ficou bem. Genial. Caralho. Certeza que eu vou entrar em contato com ele pra pedir mais caricatura minha Cara, pra colocar nas minhas coisas. Puta, Ele é uma top. pessoa incrível. Se Muito vocês legal. puderem Topíssimo, seguir vou ele nas deixar redes aqui. sociais, deixar aqui Pô, também mas Mano, o certeza. Jobel. o arroba Já dele. tá aparecendo aí o. de Claro, novo a gente o coloca endereço aqui, dele. deixa na descrição também pra vocês acessarem Mano, aí. sensacional, Os velho. nossos Sensacional. maravilhosos telespectadores, né, Zé? Que mais uma entrevista, hein? Não, Fala aí. Essa foi top demais, velho. Essa agora. Puta punk, merda, punk, sensacional. Adalto, Sou fã, cara. Sou fã Não, de essa aí- vocês. não sei nem o que te falar, cara. Depois desse presente aí, cara, porra, fiquei até emocionado. Sem palavras. Fiquei até sensibilizado, né, Zé? ah. Sem palavras. Quero dizer que eu me segurei muito pra não fazer piada nesse programa, mas muito. Essa do anão escapou, mas eu Tá, juro tá que eu bom, me Léo. segurei Tá muito. bom, Léo Lins, tá Não, certo. Acabei não perguntando se a pessoa com Parkinson é um gago na língua de sinais, que é uma coisa que eu me segurei pra, Não, pra mas falar. eu respondo pra você. Existe esse reflexo existe também. Existe também esse reflexo existe. da gagueira? Caramba, Eu já que vi, louco, eu já velho. vi. Eu já vi uma pessoa surda. Se eu não tivesse visto, eu não teria. Mas esse Cara. é um movimento que. Porque passa por várias outras questões também neurológicas e tal. E é difícil de identificar isso. É que mas- muitas das coisas do gago, eu acabei de fazer aqui, né? Que é o medo de expressar a ideia e ser rejeitado. Então o cara começa a falar e deve parar, né? Sim. Ele quer dizer e segura. Mas vou até te dar parabéns hoje, Zé, porque você fez 2 perguntas aí que eu achei que ia ser uma pergunta Mó bosta. merda. E foi boa, cara. Tá vendo? Inteligentinho da turma, o sinal aqui, ó. Flim. Pode crer. pode Ó, Seja inteligente em Libras é assim, tá? Ó. Ó lá. Peraí, deixa eu colocar. Então, Aqui, ó. então peraí, ó. Mas tem que dar 2 curvadinhas assim, ó. o Você dedinho, podia fazer, então, em Libras, Lá vem. assista o Várzea Talk e seja o inteligentinho da sua turma. Podia fazer, né, Vai Adalto? ter legenda? Vai ter legenda. Não, vai ter legenda, lógico. Dá pra fazer, não? Então, Várzea Talk não tem um sinal em Libras. Não tem como. Tá. Mas A gente, Poderia pode criar, escrever. a gente pode criar um Ou senão agora. você pode. Ou soletra, né? Tá, Mas a gente podia sentido, criar um qual é o agora. sentido de Várzea? Várzea acho que é uma De- democracia, um negócio democrático. A várzea começou no sentido assim de zona, né? De zoeira. Não, puta, isso aqui tá uma várzea. Fala o que quiser. Assim, um atropela o outro, ninguém tem agenda. Então, tipo assim, não é várzea do futebol, né? Tudo bem, a várzea do futebol. É a mesma coisa, Vem daí né? nesse sentido, tipo, mano, é feito de Não qualquer tem jeito. regra. Não tem regra. Então assim, cara, isso vem da época do Yahoo Grupos, né? De e-mail. Então lá na época, tipo, grupo várzea. Porque assim, você fala qualquer coisa, entendeu? É uma várzea, tipo, moral lá embaixo, nego não respeita nada. Então foi nesse sentido que veio. Tanto quando a gente criou o programa, muita gente falou assim, bom, mas é de futebol que vocês vão falar? Não. Não, porque, né? Inclusive existe um canal chamado Várzea Talks, né? Que é com S e tem a ver com futebol, com futebol de várzea, que não é o nosso caso. Mas é a várzea no sentido de, mano, mess, né? Em inglês, tipo, a zoeira, o falta de regra. É uma coisa que não é o primeiro, assim, é uma coisa que tá mais assim, tipo, a galera lá de meio mais ou menos, mais pra baixo, mas assim. É, né? um negócio que não é formal. A gente é uma várzea, conhece o boteco, Bagunça, bagunça, bagunça. 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 Tem um sinal em Libras que é bem legal, que eu acho que combina, que isso poderia ser convencionado e tal, assim. Ó lá, vamos lá. Quando você fala que uma coisa tá no topo, Uhum. tá aqui. A Várzea tá aqui. Tá aqui. Então acho tá. que dá pra ser um então negócio pode tipo ser assim. É a série D dos podcasts. Então pode ser um... Pode ser um Várzea Talk. Várzea assim. Talk, tá. Várzea legal. Talk. Várzea Talk. Porque, ou não, ou de repente também, isso é um negócio legal. Quando os surdos vão dar o sinal, até porque o legal é que uma pessoa surda pense num sinal, né? Sim, porque claro. aí ela passa pela experiência visual dela, Pela ela vai olhar construção logo, ela vai olhar um pouco né, de onde vem o nome e tal. Mas acho que pode ser assim combinadinho agora aqui, só um negócio Boa. assim, Várzea Talk de entrevista, assim. Aham. Legal. E seja E aí? um inteligentinho da sua turma. Assista o Várzea Talk. Tá.
Aê, excelente! Esse GIF vai ter em todo o programa. Acho que no final ali fica um GIFzinho. Seja inteligente da turma. A gente coloca aqui no cantinho. Exatamente, sempre. A gente coloca o Adalto ali no cantinho. Nossa! Já, você virou uma marca. Só não vai processar. Assina um contrato ali atrás, ó. Com a Dani, a nossa advogada ali. Tá? Concessão de imagem. Passa na sessão jurídica. Você pode assinar com a gente por 20 episódios, tá? A partir do 100º tem aí uma renovação. Se você não falar nada, é automático. Se o senhor falar alguma coisa, né, a gente cancela. A remuneração começa nula e depois ela sempre vai diminuindo. Multiplicado por alguma coisa. Até a hora que o senhor pagar pra aparecer aqui. Como é que é, Barbosa? Tá certo. Conforme você for batendo a meta, a gente vai dobrando. Tá. Exatamente. Você não ganha nada agora, daqui uns 5 programas você começa a pagar pra gente pra aparecer. É isso que é a ideia. Ó, pra minha filha que falou pra mim, não, pai, não vai não, pai. Beijo pra Ana Lu. Esse reflexo é normal. E aí eu gostaria também de... Mandei um beijo pra Ana Lu, porque eu só vou mostrar o finzinho pra ela aqui do programa. Perfeito. Claro. Você já joga no finalzinho. Queria mandar um abraço pro Giba também, né? Falando do Giba aqui. Ele que o Giba tá, aí, inclusive, né? devendo um retorno aqui pra nós. Uma segunda participação. Ele falou, vai rolar um... Lado B. Lado B. Isso aí. O cara tá... Porra, é mesmo, né, velho? Não esquece, não. Pô, e faz tempo, hein, cara? Faz tempo. Ele foi um dos primeiros, né? Foi, acho que o 8º programa, alguma coisa assim. Primeiros. Sensacional. Um abração pro Giba. Um abraço, Giba. A gente Giba. se encontra em breve aí. E tem abraço mais pra alguém? Falar só do livrinho aí que o Mioto me deu também, que tava lá em Goiânia essa semana. Antônio Mioto, tá aqui. Que ele foi entrevistado falando sobre liberdade. Isso, boa. Exatamente. Foi o nosso convidado aí do Varja Talk número, não lembro. 73, mas foi muito... 70 alguma coisa. Foi muito bom. Então, e ele me deu um livrinho autografado pra minha filha, inclusive, que é um livro infantil. Sensacional. Valeu, gente. Obrigado. Adalto. Fala, Barbosa. Putz, não, calma. Eu não fiz não terminei ainda, Barbosa. Barbosa. Não esquecer. Não esquecer, não. Mano, o Renê, velho. Mano. Não, ficou muito bom isso, cara. Demais, o Adalto podia falar o nome do gato hoje? O e-mail do gato? Hein, Jobinha? O e-mail do gato? O que você acha aí, Joba? Joba sempre que fala. Falei pro gato, o gato aqui, ó. Tem aqui o gato. Tô deixando ele aqui, ó. Olha lá o gatinho. Então, qual é o e-mail fake que o gato vai criar hoje pra virar o nosso inscrito? Gato Libras? Não, Gato Libras. Gato Libras não fica muito óbvio. Gato. Ron é bonito, hein? Ron que deve ser. Ron. É, o barulhinho que faz o gatinho. O gatinho. Então, gato Ron. Então fica aí. gmail.com. Fica aí, cria o e-mail pro seu gato, se inscreva no canal, indique para mais amigos e inimigos. Também. Porque se você não gosta, se você não gosta do programa, indique para um inimigo seu. Vai que ele gosta, né? Vai que ele gosta. Vai que ele gosta. E também é uma forma de prejudicar a pessoa, né? Você não gosta do programa, você indica pro seu inimigo pra tentar fazer ela. Mas esse episódio foi bom. Esse episódio foi bom. Temos episódios ruins que é o ideal pra você mandar pro seu inimigo. A gente depois manda. Depois a gente manda uma lista. Esse aqui você pode mandar. O que é bom, você manda só pros amigos. Né? Legal, né? Tivemos episódios ruins. Não posso negar, né? Mas aí. Todos foram bons, cara. Assisti 50%. Os 50% que eu assisti. Então, os outros 50 talvez. Lá no meio dos outros 50 que pode estar. Pode achar que foi esses daí. Adalto, obrigado de novo. Obrigado pelo presente. Sensacional. Você volta, né? Volta. Quando tiver em São Paulo aí. Temos muito assunto. Você tá sempre convidado aqui pra participar do nosso programa. Tá joia? Valeu. Obrigado de novo pelo convite. Obrigado, pessoal. Obrigado, Adalto. Ô, Jobel, esse símbolo aí é eu beijo rapazes em Libra. Cuidado, tá? Não é. Me dá mão aqui, próximo. Tá, então beleza. Tá certo, gente. Valeu, até o próximo Várzea Talk. Que é o... Quem que vai ser, Zé? Vai ser o... Não, é secreto. Secreto, não pode falar. Secreto, não sabemos. A gente não pode falar que vai ser o presidente que vai vir no nosso podcast, mas... Ô, louco. Ô, louco, bicho. Jamais. Tá ok? Tá ok. 10 milhões de views, ok? Valeu, galera. Até o próximo programa e tchau. Cara, mais um programa que é de Várzea Talk. Na verdade, veio pra aprender. Bom, todos a gente aprende, né, Alberto? Principalmente você que sempre se consulta ali.